terapia, minha amiga. Não me levas assim tão facilmente. Tem calma. Portanto, olá, boa noite a todos e bem-vindos. Isto já estava a gravar. Já está, agora já está. Agora, De antes repente. desta parte em que eu digo à psicóloga que não me pode, não me trava a perna. Passa a perna tão bem assim. Porque ela já anda cá há muitos Portanto, já anda anos, cá há muito pá, tempo. mas que é isto? A nossa barreirense, és barreirense? Sou. Portanto, a nossa barreirense Vera Marmelo. Bem-vinda, Vera, e obrigado. Bem-vinda. Olá, Muito, obrigada muito, eu por muito me receber obrigado. na vossa Não casa, é? Esta pelo convite. casa é uma casa tua também, já sabes. Uhum. A partir de agora já sabes. Vem cá, roubar garrafas de água fresquinha. Podes levar garrafas de água à Podes vontade. levar, estão ali mais. Olha, tu sabes qual é a primeira pergunta? Sempre. A primeira pergunta sempre, não. Que é, quem és tu? Quem és tu, Vera Marmelo? Vocês querem que eu me defina? Quem és Que tu? vocês querem que eu diga exatamente aquilo que me apetecer dizer, não é? Com Tu, o que tu certeza. quiseres. Pronto, então, eu nasci no Barreiro e sim, isso é uma coisa muito importante para mim, não necessariamente por ser esta cidade ou outra cidade, mas mais por causa das pessoas que eu fui conhecendo ao longo do caminho e no final, ou no início, foram mesmo essas pessoas com quem eu me fui cruzando que foram fazendo com que eu fizesse quase tudo o que faço, aliás, fizesse as coisas todas que faço na minha vida. Eu decidi estudar a engenharia que estudei por influência de um amigo meu do Barreiro e eu comecei a fotografar por causa das coisas que algumas pessoas aqui do Barreiro faziam, concertos, não é? Portanto, não deixa de ser curioso que é o eu estar nesta cidade e conhecer pessoas daqui que eu começo a fazer aquelas duas coisas. Há a eterna questão do que nós fazemos não nos define propriamente como uma pessoa, seja lá o que for. No meu caso, lamento, não tenho muito tempo Obviamente. e o que acontece é que efetivamente eu sou muito aquilo que Tá, faço. já está feito. Eu sou muito aquilo que faço. No entanto, tenho a sorte de o meu trabalho enquanto fotógrafa, mesmo sendo muito dedicada à música e a músicos e a concertos e a documentar coisas que os músicos fazem, faz com que eu viaje um bocadinho por este país e este ano isso tem acontecido muito. Conheço muitas pessoas novas que têm uma forma de viver e estar e de fazer coisas e de acrescentar valor às suas cidades e aos sítios onde programam concertos, muito semelhante àqueles que eu encontrava nos meus amigos de uma forma ainda muito pequenina aqui no Barreiro. Portanto, quem é que eu sou, não é? Eu sou uma miúda que gosta muito de conversar com pessoas, sou uma miúda que gosta muito À de vontade. conhecer realidades diferentes e é por aí. Tiro fotografias, trabalho no entanto a full time como engenheira. Qual é a tua engenharia? É civil e a minha especialidade é hidráulica, não é? Quando chegas ali ao 5º ano Pumba. do técnico, tens que escolher uma especialização. Eu escolhi a que na altura me parecia mais interessante. E tive muita sorte, saí da faculdade no ano certo e comecei a trabalhar literalmente na primeira semana de setembro, depois de concluir férias de verão e começo a trabalhar. Então, é isso, eu trabalho há 11 anos como engenheira e fotografo a sério, vai fazer 12 anos em dezembro, que foi exatamente nessa Uau. altura que eu comecei a partilhar na internet, num blogzinho pequenino que ainda hoje em dia é o que eu também uso. Como é que se chama? Como é que se chama? Epá, tem um nome muito estúpido, eu era uma adolescente quando eu criei. Bunny 300. Não, chega aí. Não, é o V de Vera, um hífenzinho, miopia, porque eu sou muito míope. .blogspot.pt. Eu nunca lhe arranjei uma mask, mas é muito fácil se as pessoas digitarem o meu nome no Google, apanham o blog e depois o site que eu fiz há 2 anos para elogiar o meu blog que tinha 10 anos na altura e foi uma boa justificação para eu rever o meu arquivo. Então é isso, eu acho que És isso tudo. eu fotografo há tanto tempo. Olha, e Quando qual sou foi engenheira. assim? Quais foram as primeiras fotografias ou a primeira banda? Ou como é que tu pegaste numa máquina? Pá, agora vou fazer isto. Olha, há 2 pessoas aqui no Barreiro, que é o Vítor Lopes e o Rui Pedro Damaso, que Uma boa noite. hoje em dia Para são, breve, são, para breve. são os donos e senhores Já. do Outfest, mas principalmente da outra, não é? Da associação que eles Uhum. criaram para fazer acontecer o Outfest e uma série de outras coisas ao longo do ano. Então eu comecei-me a cruzar com eles quando comecei a sair à noite no Barreiro. E comecei-me a aproximar dos concertos que eles faziam no antigo El Matador, não é? Sim. Que agora Sim. vai ser, espero eu, revitalizado pelo pessoal da Gasolina. Gasolina. Exatamente. Dá-lhe aí. Então eu estava presente naqueles sítios e comecei a levar uma câmera pequenina digital que estava lá em casa para de certa forma sentir que fazia um bocadinho parte daquilo. Naquela altura era muito comum as pessoas que gostavam de música desta zona, Margem Sul, Lisboa e outras do Norte,
reuniam-se num fórum que era o Fórum Sons, e foi exatamente nesse fórum que eu comecei a meter as minhas fotografias, porque o pessoal do Barreiro que organizava concertos abriu um tópico a falar sobre aquele concerto em particular, e depois no aftermath do concerto nós íamos lá partilhar como é que a coisa tinha sido ou não tinha sido. Portanto, era só a minha tentativa de acrescentar informação Sim. ao mundo da internet e dizer, pessoal, aqui no Barreiro também se passam umas coisas. Ok. E então eu acho que eram essas imagens que eu tirei no Matador. Acho que assim a mais antiga, que vem ainda antes desses 12 anos que eu falei, cá de datar pai de 2000, não é mais antiga, 2002 ou 2003, é lá no El Matador, de uma banda que são os October, da qual, que hoje em dia já não existe, mas os 3 membros continuam a tocar, alguns entre si, outros não, que é o Cláudio dos Pista. Portanto, eu conheci o Cláudio quando tinha 14 anos, à porta da vinícola, que já desapareceu aqui na Barreira pois é. também. Pois é. E então, nós conhecemos ali, é um dos meus primeiros amigos fora da escola, não é? Aquele amigo que tu escolhes ser amigo daquela pessoa, e eu continuo a fotografá-lo até hoje, não é? Porque ele continua também a fazer música. Então há assim uma vontade de crescer junto e de acompanhar. Uma pessoa, quando tem filhos, quer fotografar o filho nas várias etapas da sua vida. Tu tens amigos. Eu tenho amigos que por acaso se dedicam à cena da música. Portanto, eu acho que o meu início está muito associado ao Matador. Era um espaço onde eu comecei a ver concertos, não necessariamente o tipo de música que eu mais ouvia quando era adolescente, mas essa possibilidade de ver concertos todos os fins de semana é um Genial, pá. não, Claro. é um valor que nem todas as cidades têm, não é? E era o que eu dizia no início, eu tenho tido a sorte este ano de ir assim picar várias cidades e perceber a dinâmica do que é que tem acontecido lá. Pá, e é uma luta muito grande, teres um espaço que possa receber sempre que tu quiseres um concerto, um espaço com condições, um espaço em que as pessoas da cidade também possam encontrar-se. E isso é uma conversa que eu tenho constantemente, que é o facto de eu ter um sítio onde me encontrava com pessoas, eu saber que vai lá estar alguém, fez com que eu conhecesse todas as pessoas aqui do Barreiro com quem hoje em dia Ok. faço coisas. Fez com que eu tivesse vontade de me aproximar delas e dos seus projetos. Eu estou a falar então do Cláudio com as bandas que ele foi tendo, do Cláudio, do Diogo e do Bruno Afonso, que são os October, que são agora os Pista e os Dibu. O Cláudio vai para a Turquia amanhã tocar com o Shinobi. Pronto, que já é um tipo... Acontece com ele, que é efetivamente um ótimo guitarrista, acabar por saltar e ir tocar com muita gente de outras cidades. Aconteceu o mesmo comigo, portanto, Certo. era a malta Barreiro Rocks, Epachuk, era a malta Outfest, outra, que começou a fazer coisas aqui, eu aproximei-me deles, queria contribuir de certa forma, e depois, inevitavelmente, sendo o meu trabalho uma coisa muito dependente de mim, eu podia ir onde eu quisesse. E começas a fotografar noutros sítios, a encontrar outras pessoas e inevitavelmente ficas associada a gente que fica um bocadinho mais popular e isso faz com que gente mais conhecida me chame. Sim, claro. Pronto, então É um crescendo do teu Sim. trabalho e da tua qualidade, não é? é uma coisa muito natural, mas eu acho que hoje em dia toda a gente está muito focada em começar logo a fotografar, no caso No da topo. música, não é? Contextualizando aquilo que eu faço, contextualizando as grandes questões hoje em dia, que é que cada vez mais fotógrafos a querer começar por fotografar a música e os concertos, porque efetivamente é um meio, pá, é super fascinante e é engraçado lidarmos Para te com ver pessoas que mergulhar. admiramos e que fazem coisas que nós gostamos. Então toda a gente quer começar já a fotografar Lá em cima. os festivais tudo muito no Ou seja, grandes O e ter teu, acesso. o teu porquê não era esse. O teu Não propósito. não era de todo. Foi E espetacular. eu acho que a grande questão é que teu depois, se não encontras no início logo as razões certas Yes. para fazer alguma coisa, acabas por perder esse drive ao longo do caminho, porque não é nada fácil vingar. E quando eu comecei a fotografar concertos, eu possivelmente era uma das poucas pessoas que se dedicava a fotografar estas coisas pequeninas, porque não havia mais ninguém ao meu lado, porque a fotografia não era uma coisa tão acessível como é hoje em dia, com as câmeras digitais e não sei o quê. Sim. Hoje em dia não é nada assim. São 36 cães ao mesmo osso. Lá no fosso da frente. Pois. Sim, e então acredito que o que eu mais tenho feito ultimamente é voltar atrás e tentar perceber de que forma é que eu posso também elogiar o trabalho que pessoas que estão agora a começar, e às vezes nem a começar, não é? Eu vim de um festival agora em Lamego, que acontece em Lamego, que tem já 8 anos, é a primeira vez que eu lá fui, mas eu sinto que é muito mais importante eu ir e fotografar numa cidade
tão interior como é Lamego, em que efetivamente só acontecem este tipo de concertos e este tipo de eventos uma vez ao ano, por vontade de gente que já nem sequer mora na sua cidade porque lá não encontrou um meio de subsistência, não é? Mas que Certo. quer voltar para fazer qualquer coisa. Portanto, é a mesma sensação que eu tinha com os meus amigos que começaram por fazer no Barreiro porque era o sítio de onde eles eram e éramos miúdos, era mais fácil, mas hoje em dia poderiam estar a fazer uma coisa como o Outfest noutra cidade maior, Sim. em que fosse mais fácil e mais acessível. Mas... E esta pergunta foi feita várias vezes ao Rui e ao Vítor, que é, mas porquê no Barreiro? Pá, porque nós somos daqui. Porque em Lamego, porque eles são de lá. Então, tendo em conta que há alguma atenção do exterior às coisas que eu faço, a minha tentativa agora é ir a sítios em que a minha visibilidade seja mais útil do que um festival muito grande. Porque tu tens um Mas propósito escondido atrás do teu trabalho, não é? Que é, de certa forma, dar olhos e dar visibilidade Dar às pessoas que são imagem, não é? artistas e que podem estar a começar ou que podem estar já nos grandes palcos. Epá, Mas tu queres mostrar ao mundo, não é? Queres adicionar valor dizendo, olha o artista. eu tenho vontade de adicionar valor, mas depois também há outras razões muito pessoais, que é Claro. o simples facto de tu perceberes que há várias razões para tu, imagina, fazeres um festival, não é? Uhum. E os Sim. festivais muito grandes, que são muito populares, na verdade não são bem São- festivais dedicados à música. São máquinas de Fazer. coisas. Não, eu acho que todas as dinâmicas são muito importantes e nós nunca seríamos capazes de ver bandas tipo, sei lá, os Pearl Jam tão facilmente numa sala grande em Portugal, não é? Não há Uhum. dinheiro para pagar uma banda dessas, portanto é preciso também aqueles grandes eventos. Mas estes grandes eventos têm uns propósitos um bocadinho diferentes. E essas grandes bandas a mim também não me entusiasmam assim tanto quanto isso. Pronto. E também é isso, há muito mais gente com um poder de mídia que é muito mais importante para esses festivais que não sou eu. Ou pelo menos eu demito-me dessa missão. Portanto, acho que é muito mais interessante, até para mim, porque Sim. o lado humano é muito fixe e há outra cena que é eu estou sempre a voltar a ir ter com o pessoal, com as bandas que estão a começar, com o pessoal mais novo, porque há uma energia que tu estás ali a sugar, não é? Sim. Estás cansado, porque quando és um bocadinho mais crescido, há uma série de outras coisas que tu tens de começar a controlar, do teu tempo, o dinheiro que tu fazes ou não fazes com as coisas, o teu investimento e as expectativas que os outros têm, não é? De repente tu sentes que estás só a alimentar uma máquina que já é muito grande e que não está a dar nada em troca. Certo. Já não é quando nada, falas já não é de- nada para ti, não é? Pá, será, se for o teu emprego ou se terás um gozo extraordinário daquilo. Eu decidi ser, por circunstâncias várias, a minha própria mecenas. E então eu tenho o meu trabalho, não é? Há muita gente que tem os Sem mecenas, dúvida são os nenhuma. pais, e Ó, não sei o Vera. quê. Então eu tenho o meu trabalho e então eu Respondes a decido, ti. eu decidi que era mais tranquilo e pacífico para mim fazer coisas pequeninas, onde eu sinto que posso fazer uma diferença na promoção daquilo que está a acontecer. No entanto, óbvio que é super entusiasmante, tipo um festival enorme. Eu fui este ano para a Primavera Sound, não tinha acesso aos pitches. Fizesse uma cena meio curiosa, que é tu chegas a uma sala de imprensa e o pessoal pergunta-te, então vieste fotografar? E eu, pá, não tenho acesso aos pitches. Ok. E fica toda a gente a olhar para mim, como é que é possível tu não teres acesso? Vera. E eu olho assim preso, vocês não têm noção, mas fizeram um favor. Porque é super ingrato, não é? Tu tens 3 músicas e estás ali parado do mesmo sítio que toda a gente, a pique. Enquanto que se eu estiver liberta dessa obrigação, há muitas outras fotografias que surgem que para mim são mais interessantes porque têm uma distância humana muito menor. Certo. Pronto, então, eu não digo que não. Tipo, é óbvio que é super entusiasmante estás num festival grande e cruzares com as pessoas. Acho é que o meu tempo pode ser gasto de uma forma mais fixe, mais útil, porque para esses grandes festivais Certíssimo. o interesse de uma direção de comunicação de um festival são os grandes jornais Ora e tudo bem. mais. Não é esta miúda que tem um blog com um nome estranho. Pronto, é um bocadinho por aí. Certo. Gosto, no entanto, de ir a essas cenas grandes quando vou acompanhar bandas, não é? Quando vou com amigos meus que tiveram finalmente uma oportunidade de tocar num festival grande, que é uma cena que é muito importante para uma Chegámos banda. lá. Sim, É essa a mensagem? sim, mas é um chegamos lá, é tipo, se já uma vez foram uma moda Lisboa, uma coisa assim. Não. Pronto, então é a questão de. Eu estás- rimo, mas não quer dizer nada com isso. Pronto, Nunca fui. é a grande questão de tu estás 6 meses a trabalhar numa coleção e aquilo são 3 minutos.
Acabou. Pronto, já está. E tocares num festival Uau. muito grande é tu passares um ano inteiro a batalhar em tocares a clubes pequeninos, a queimares pneus, a rodar Portugal, Pá. para depois fazeres um Tens ali aquele concerto tempinho. que 20 está minutos, perdido, 30. que está perdido num universo de coisas, não é? Mas obviamente que vês o teu nome nesse cartaz é uma cena que é fixe. E de alguma forma é isso que te cativa, não é? O quê? Acompanhares essa presença nesses evolução. festivais tão, Essa energia, não é? tão Essa perdidos, energia. mas estamos lá. E houve uma evolução até chegarmos aqui. Caramba, vamos registar isto. Assim, sim. Pá, estas coisas de definir as razões ou definir aquilo que te entusiasma mais é super relativo. Vocês tiveram cá o Pau, nós somos completamente diferentes nesse aspecto, não é? Boa. Mas isso é brutal. Excelente. Eu quando Claro, digo a completamente diversidade. diferentes é a nossa forma de nos aproximarmos. E a maior diferença também entre nós é que o Pau assumiu que eu larguei o meu trabalho, Sim. eu sou fotógrafo e isto tem que ser uma atividade rentável. Eu esqueço-me dessa parte para estar um bocadinho em paz com todas as adversidades, porque senão depois sei que pararia de fotografar, sendo que a reter o seguinte, que é fotografar só música em Portugal é o mesmo que seres um músico de nicho em Portugal. Uhum. É Ok. difícil a sobrevivência. Nem as bandas muito grandes em Portugal têm um fotógrafo que anda em tour com eles, não é? Há um amigo, um rapaz que é aqui do Barreiro também, o Pedro, que é fotógrafo, pá, e trabalha para uma série de coisas super fixe, Getty Images e não sei o quê. As tours que ele faz grandes, vai fazê-las à Turquia, com um músico turco que é tipo uma cena mega. Não é? Em Portugal tu não tens nenhuma banda que tenha o dinheiro suficiente para acrescentar à sua equipa Fotógrafo. a tempo inteiro. Pá, de vez em quando escolhem naquele concerto super especial, Ok. vamos levar. Ok. Portanto, isto também invalida, é uma cadeia, não é? Tu tens muita gente que tem que ser alimentada. Há muita gente que se queixa de pagar um concerto. Se o pessoal tivesse noção do que é a entourage de uma banda, do que é material que tem que ser comprado, Logísticas, produção. é uma Todas coisa... as pessoas É envolvidas. uma não coisa inacreditável e depois é super fixe, não é? No final, nós estarmos a aceder às redes sociais daquele músico e temos fotografias para ver e para partilhar e não sei o quê, mas há muita boca a alimentar e nós somos assim o fim de linha, porque na verdade nós não somos essenciais para que aquele momento aconteça. Aquele momento acontece por causa de uma série de outras pessoas. As pessoas mais importantes na vida de um músico há de ser o seu técnico de som, o seu road manager, não necessariamente o fotógrafo. Essas pessoas interessam-te também, Vera, quando tu vais Tem que aos ser- concertos. Pá, eu Conhecer esses outros elementos. houve uma altura entre 2011 e 2005, 2006 em que eu fiz muitos concertos dos grandes, Paredes de Cor, a Sudoeste e por aí, com uma banda que são os Orelha Negra. Sim. Tem o Sam da Kid, Fred Yes. Ferreira, João Gomes. E então a minha primeira grande luta foi transformar-me numa amiga do Pedro Azevedo, também conhecido por Apagão, que é o técnico de luzes daquela banda. Ok. Porque eu estava extraordinariamente dependente dele, que ele me dissesse, olha, é isto que se vai passar ou é isto que não se vai passar. Pá, e também é simpático estares rodeada de pessoas que não estão chateadas com a tua presença, porque, regra geral, tu vais estar em cima de palco quando eles estão a fazer som e está toda a gente super atarefada, portanto, convém também ser muito amiga dos roadies e dos técnicos das guitarras e tudo mais, porque tu só vais estar a empatar. Depois vais estar a ocupar um bocadinho o espaço sim, deles, não é? sim. Espaço útil. Técnicos de som, técnicos de luzes, também convém ter alguma amizade por eles. Regra geral, um road manager e um agente chamou-te para estar ali, portanto está confortável com a tua presença. É muita gente, pá, é uma família muito grande e na verdade tu tens mesmo que Família. respeitar toda a Pois. gente Família. e nunca nos esquecermos que é tipo, nós somos final de linha. As pessoas querem ver um concerto, querem que tudo corra bem. É engraçado, porque tu há pouco, quando estavas a falar do El Matador, estavas a dizer era uma forma também de pertenceres ali, não é? Sim. Portanto, ou seja, é uma forma de pertencer a essa família, É a essa família, esse composto. interessante. Sim, É muito não, bonito claramente. E aqui no Barreiro era uma tentativa principalmente de promover e mandar para fora aquilo que cá acontecia de uma maneira muito
pá, super ingênua e infantil, estes primeiros tópicos no Fórum Sons, hoje em dia, quando apareceu o Facebook, o Fórum Sons desapareceu e eu acho que perdi assim uma parte de mim, todos perdemos. A parte engraçada é que quem mandava bitites naquele fórum, hoje em dia são os jornalistas que escrevem para os grandes jornais, Ora, aí está. os programadores de salas que nós gostamos e admiramos, programadores de festivais, agentes de músicos, muitos músicos. Então o que era uma piada de internet era também um fórum onde havia muita gente a gozar uns com os outros. Era uma espécie de incubadora de potencial Pô, eu tinha amigos desses de comunicadores. Eu tinha amigos que se conheceram através daquilo e que se casaram, não é? Era uma dinâmica muito diferente. Eu acho que estas cenas que nós temos agora nas redes sociais virou-se muito mais para questões pessoais de ego do que necessariamente a discussão de ideias. E ali havia uma invisibilidade do nosso aspecto, não é? Ninguém estava ali muito para expor a viagem incrível que fiz e não sei o quê. Nós estávamos ali, a nossa cena era: eu gosto de uma banda mais estranha do que tu. Portanto, quem for mais freak Eu neste tenho mais assunto. raros Não, é do tipo, que tu. ok, esta banda está vendida, nós já não gostamos. Então a piada era um bocadinho essa. Ok. E a dinâmica barreirense era assim uma cena meio: pessoal, vai acontecer isto, pessoal, venha, não sei o quê. Sim. E depois, pessoal, isto aconteceu. E aí entrava eu e metia lá aquelas fotos horríveis. Mas eram documentos importantes, não é? Que são coisas às quais nós ainda recorremos cada vez que queremos fazer aqueles memories de Facebook. E o Já, documentário sim, da arte e tipo, da música do alguém Barreiro. faz anos e tu, Sim. olha só como tu eras no ano 2000. Exato. Portanto, só para te lembrar que tem estes registros. A grande dinâmica era exatamente o mesmo que eu faço quando vou ver concertos minúsculos em cidades não sei aonde. Era ajudar a mostrar que algo estava a acontecer. Olha, o Barreiro possibilitou de seres maior do que apenas uma cidade, ou seja, cabes em mais cidades. Sim. Sim. É um sim redondo Tenho e muita claro e sorte, eu transparente. cago no mundo. Sim, Sim, exatamente. sim, eu tenho tido a sorte de... eu acho que o Barreiro me ajudou a perceber como é que tu tens que lidar com pessoas. Ajudou-me a perceber que há uma dinâmica, pelo menos entre os meus amigos ou as pessoas mais próximas, que é... E é uma qualidade que eu atribuo a barreirenses, mas na verdade se pode dizer a 3 ou 4. Então a minha realidade barreirense é uma realidade pequenina, porque eu também não posso estar com toda a gente e dar Pois. muito tempo. Mas aqueles, Eu, ao contrário de uma cena de uma cidade grande, em que tu tens que ser mais sério e mais assertivo e tipo, eu sou isto. Eu acho que o Barreiro, ou pelo menos estes meus amigos com quem eu cresci aqui, no Barreiro é mais uma questão de contexto, não é? Tipo, os meus primeiros anos ajudaram-me a acreditar que eu posso fazer, e não vale a pena estar a explicar com grandes coisas, um exemplo é mais fixe, que sim, bora. eu posso perfeitamente neste fim de semana, ter visto o Sem Miguel tocar, com todos os músicos que o acompanham e conhecê-los a todos e ter a sorte de os acompanhar a todos há muitos anos nos seus percursos musicais, que são variedíssimos. Isto é estranho, estares aqui. Desculpa, Acho que ele vai-se Põe mais um bocadinho a diagonal. Ajuda a ela estar confortável. a equilibrar. Pronto, depois que eu estou assim meio virada, Estás não é? na boa, estás na boa. Mas imagina, voltando Assim eu já te apanho. à ideia, que é o Sem Miguel. Eu li um texto maravilhoso do Vítor Rua sobre a música do Sem Miguel, exatamente antes de vir para aqui. Vítor Rua. Pronto, que era dentro do artigo que o Alexandre do Rimas e Batidas fez sobre o último dia no Igor Fest, que foi onde eu tive. Ele falava um bocadinho sobre o Sem Miguel, muito para justificar o facto da sala ter começado cheia e ter esvaziado entretanto. O Sei é uma entidade, é tipo um senhor desta música mais exploratória, para usar o termo que nós temos aqui no nosso Outfest. É isso. Pronto, então eu posso ter a felicidade de acompanhar os músicos que estão com ele, receber sempre um beijo no abraço do Sei e ao mesmo tempo fazer going no concerto do Toy na Moita, não é? Porque Claro. eu não estou muito preocupada, Exato. então eu vou assim a todas. Exato. E eu acho que esta capacidade de adaptação a meios muito diferentes faz com que eu esteja tão bem com a Namora e com os Ambus nos Coliseus, como já aconteceu há uma série de anos atrás, como estou com miúdos de 19 anos que têm uma banda punk e estão a tocar no Armazém Tens que dar um Bafento. jeitinho só pequenino. Não Não és tu, estás- não és tu. Tá bem. O microfone é que Sim. está-se a portar mal. Desculpe, auditório, eu decidi não usar Não, os fones e então não sei É se o me estou a micro, ouvir o ou não. micro é que está-se a Sim, portar mal. portanto, Mas não faz mal.
Pronto, E então eu aproximar. acho que é isso, que é o Barreiro deu-me esta cena de Essa não, universalidade. pá, estou-me a esse cagar, meu, porque na verdade, Peoples. É mais nada, é só É isso. isso. sim, Estou-me a cagar porque. ah, há uma mistura muito grande logo quando tu entras para a escola, não é? Não há aquela coisa de estou Sim. neste bairro específico em que todos os meus coleguinhas da escola são brancos, dinheiro, classe média alta, não sei o Certo. quê. Não, há uma universalidade muito Que é grande. diverso e ponto E final. então a minha amiga do quinto ano, a Mónica, que era cabo-verdiana, fez-me perceber uma série de coisas sobre a cultura dela e a música que ela ouvia em casa, que me Yes. fazem agora ser capaz de dialogar com uma facilidade extrema com o Marcos, que tem uma banda chamada Scurfit Chat, que mistura funaná com punk. não é? Uau! Pronto. Pois. Lindo! Então eu acho que esta tua Lindo. são coisas que, obviamente, que agora, quando somos crescidos e entendemos todos o mundo muito bem, mas uma coisa é entenderes o mundo e saberes dialogar e Quando não sei o tens quê. 10 ou 8 ou menos anos, não é? Aquilo entra dentro de ti e depois tu consegues criar um discurso sobre uma cena nova que ouviste e percebes, óbvio que eu sei porque é que isto é assim, porque a miúda que mora ao meu lado sempre ouviu Kizomba no quarto, então eu estava a ouvir aquilo misturado com o hip hop norte-americano que eu ouvi na Certo. minha casa. Portanto, ter as duas coisas juntas ah, parece-me a mim muito natural. Nós misturamos ainda mais coisas quando nos Sim. estamos propriamente a cagar. Mas eu não tenho assim muito pudor. Eu gosto muito de pessoas diferentes, não é? O meu Yes. trabalho do dia a dia faz com que eu lide com engenheiros, com Pois, exato. técnicos que trabalham na rua e tudo mais, e o meu trabalho da música faz com que eu lide, quer com diretores de teatro, quer com músicos que estão agora a começar, quer com a Lena D'Água e o José Cid, estás a ver? O José Cid, por acaso, nunca, não lembro, não sei porque eu lembro dele. José Cid. Esteve cá. Zé. Pronto. Aqui a Vera. De todo, nunca conheci o Zé, foi o nome que me saltou da boca. Mas pronto, e então a minha ligação a uma série de salas em Lisboa fez que eu conhecesse músicos que eu admiro muito, as fotografias serem valorizadas por eles, fez com que essas fotografias chegassem a capas de discos que estão em Certo. sítios onde eu nunca sonharei Claro. em ir e portanto cabe o mundo, não é? Tipo, tu não tens muitas fronteiras. Óbvio que é muito mais fácil ser a Vera Marmelo em Portugal, porque as pessoas conhecem-me e não sei o quê, mas inevitavelmente se eu decidisse mudar-me para outra cidade, não passariam 2 dias em que eu não procurasse a cena musical daquela cidade e tentasse aproximar-me deles. Um exercício que eu vou fazendo por cá é aproximar-me de cenas musicais completamente diferentes do meu mundo. Ok. Do teu mundo que ouves também. Pá, do meu mundo de fotografias que tenho tirado, Sim. dos músicos Ok. todos Da que tenho visão acompanhado, porque os músicos que eu acompanho sabem perfeitamente o que é que eu sou, há toda uma facilidade. Pá, quando vais para eu em 2016, foi 2016, 2015, já não lembro quando é que foi a última edição, decidi ir a um festival de metal no Porto, em que eu achava que não ia conhecer absolutamente ninguém para além da pessoa que me tinha convidado, que é o tipo que organiza aquilo, o André. Erro, não é? Óbvio que eu cheguei lá e houve uma série de pessoas que estavam na audiência que são pessoas que eu conheço, mas as bandas que eu lá fotografei não faziam a menor ideia de quem eu era, não é? Certo. E mas- ficaram a saber. Pois, E tu conheceste-as. não conheci pessoalmente, pá, e um gajo, Pronto. mas dali tirei muita gente que estava na audiência que tinha bandas e que pensou, pá, ela está aqui, ela é perfeitamente acessível para também estar connosco, que fazemos música que não tem nada a ver com ela. E a verdade é que depois eu já comecei, era uma série de concertos de pessoal que eu conheci lá, miúdos, que não são miúdos, têm a minha idade. Continuei a ir a muitos concertos organizados pelo André, o Amplifest não se voltou a repetir por uma opção deles, mas eu fui a vários concertos que o André organizou. E, entretanto, uma das raparigas que fazem música, eu disseste dizer músicas para mulher, uma dos músicos que eu mais admiro e a razão pela qual eu tenho feito viagens até, assim, gasto algum dinheiro do meu bolso para ir ver tocar, resulta dessa minha relação. E ela também fez com que então as fotografias que eu lhe tirei no Porto por um desafio de ir com eles em viagem apareceram em tudo quanto era pósteres da tour europeia dela que Certo. aconteceu a seguir àquela, em Mupis que estavam na Eslovénia. Então, assim, uma série de coisas que acontecem por tu estares muito habituado a estar neste tipo de meios e saberes estar com as pessoas e dialogar e perceber que é muito fácil falar com o pessoal mais velho que faz isto há mais tempo, com o pessoal que tu admiras
e inevitavelmente, se efetivamente as tuas fotos demonstrarem algum talento, até pode ser que aconteça que elas venham a ser usadas. Não é nada. E hoje em dia é ainda mais fácil, porque esta história das redes sociais fazem com Certo. que seja muito fácil tu comunicares com Já todos não há os desculpas. músicos. Pá, um tag, nunca podemos achar que aqueles que nós admiramos não olham cá para baixo. Antes, pelo contrário, aquela malta tem muito tempo livre para andar na internet quando está a viajar e apanhar os, Tempo livre. apanhar os tags e apanhar as fotografias que Eu são ia feitas e precisamente tudo mais. perguntar-te a questão a forma como tu te relacionas com as pessoas. Isso já era uma coisa fácil para ti? Não, foi construída. Claramente construída. Eu trabalhei muito isso com esta aproximação. A cena da fotografia, tu tens dois lados, não é? Tu podes, a meu entender, tu podes ser, quando tu estás com pessoas, tu podes fotografar de duas maneiras. Podes transformar-te numa entidade invisível e, tipo, estás-te um bocado a cagar para a cena de estabelecer uma comunicação. Se bem que eu conheço um rapaz que preza muito essa cena da invisibilidade, um rapaz belga, que se chama, que gosta que lhe chamem Pigeon. Pigeon no sentido de eu estou em observação, Certo. estou aqui mas não te vou incomodar. No entanto, ele tem um estar tão bonito e agradável que transmite muito conforto a quem está a ser acompanhado em tours com ele. Então tu podes optar por esta questão da invisibilidade, de não te meteres e efetivamente por não falares acabas por não conseguir estabelecer uma relação pessoal com estas pessoas. Ou então podes mesmo procurar isso, da conversa, do diálogo, de saberes os timings em que efetivamente podes conversar com alguém, não é? Mas acima de tudo de uma partilha, de saberes quebrar ali momentos de gelo com uma conversa, saberes estar num jantar e fazer pontes entre pessoas que não se conhecem. Então eu aprendi também com alguns amigos que fazem isto nas salas que fazem curadoria, o babysitting a músicos, Certo. não é? Que não pode Uau. ser em exagero, pode ser moderado. Quando são amigos teus e músicos portugueses, pá, ou músicos portugueses que tu conheces e que tenho eu a sorte de saberem quem é que eu sou, há logo ali uma ponte para a conversa. E eu aprecio muito esse diálogo, mas quando comecei a fazer isto, estava muito longe de... Era uma miúda meio tímida, tipo adolescente, estás ali, tens 17, 18 anos, não te é muito fácil falares logo com o gajo que é mais velho que tu, 5 anos, uau, e faz uma coisa que tu admiras, Certo. mas foi uma cena que eu aprendi, ou melhor, que eu me forcei Foste a ter desenvolvendo, não skills é? de sociabilidade, não sei o quê. É uma coisa que eu gostava de conversar agora, que é uma pergunta que é 2 em 1. A primeira é, porquê música? Não é? E talvez porque admires, talvez porque gostes mesmo muito de música. Queres responder a essa primeira? O 2 em 1, mas Sim. ok. A segunda parte dessa pergunta é, naturalmente, por estares nesses mundos e por gravitares nesse mundo, foste aprendendo essa linguagem. A linguagem do estar, a linguagem do conhecer, do falar com a pessoa que antes era um ídolo, mas agora já não é, agora é Sim. um amigo. Como é que se faz essa transição? De olhar para cima e depois de repente Tu olhar também frente a percebes que frente. olha, exato, que olha para ti, não é? Que olha Porque para, o teu para a valor tua competência. também cresceu muito. De repente já não és uma fã que tira fotos, és uma profissional que capta o percurso do artista Olha, e a história. O porquê da música é muito simples, que é as pessoas com que eu me cruzei quando comecei a sair à noite no Barreiro faziam música. Se eu me tivesse começado a cruzar com o pessoal do skate, ali do interessante. gasoline, eu teria começado ou melhor, se eu me quisesse aproximar desse mundo, Yes. ou se eu tivesse encontrado naquela altura o valor nas sevilhanas ou no skate ou Exato. o que fosse, ou no teatro, seria essa É aproximação. esse o mundo. Óbvio que eu ouvi música de uma forma super atenta desde o início, mas não era uma coisa de admiração, era uma cena de entretenimento. Ouvia as cenas que os miúdos ouviam, os Onda Shocks, os Mini-Stars, a Whitfield, Um abraço. Spice Girls e não Passámos sei o por quê. isso, não Depois sozinha entrei na cena do hip-hop, nem sei muito bem como, mas eu cheguei a ir miúda no Barreiro sozinha a concertos dos Guardiões de Subsolo, Olha. tipo, estas cenas todas. E depois é super curioso que é eu passar uma adolescência a ver os videoclipes no canal Sol do General D, por exemplo, que foi dos Certo. primeiros videoclipes feitos em Portugal, que foi filmado na Baixa da Banheira. Tu sabes que, portanto, tu sendo um habitante do Val ex-habitante do Val da Amoreira, sabes que o General D, Forever Valda Moreira. sabes que o General D é ali da Baixa da Banheira. Yes. Pá, e depois, passado uma série de anos, eu vou fotografar o General D quando ele faz um concerto assim de Olha. comeback
E na primeira conversa que temos é ele dizer-me, olha, eu gostava de fazer os retratos neste sítio, na Baixa da Banheira. E eu moro muito perto Eu disso. moro ali ao lado. Então de vez em quando encontro o general ali no barco. Então, a razão porque a música foi claramente foi uma Essa parte casualidade. foi uma casualidade. contextual, Sim, ou seja, circunstancial. a música também faz parte do nosso imaginário, não é? Sim. E, portanto, da nossa realidade como adolescentes, uma descoberta até mais cedo. Portanto, foste indo. Epá, eu cruzei-me com aquelas pessoas como poderia ter cruzado com uma série de outras. Eu acho que isto é estranho estar sempre assim. Mas está-se Podes bem. empurrar. A culpa é minha, vou passar a empurrar os óculos com a mão direita. Não, oh Vera, mas podes afastar como Tudo o que quiseres. quiseres. O micro é o teu escravo. Eu acho que em tudo, mas em tudo, não é? Todo tipo de relações que tu tens e grandes oportunidades de trabalho, grandes oportunidades de conhecer pessoas que podem fazer uma diferença muito grande na tua vida, estão sempre dependentes da tua abertura a isso Yes. mesmo, não é? Sim. A tua capacidade de dizer que sim, de te pôres nessas posições de estranheza. E de ires para lá, para o Sim, pé. sim, e isso é uma coisa que é muito fácil quando nós somos mais jovens, porque não tens assim muitas barreiras e é o bora lá. Há pouco tempo vi um vídeo, aqueles vídeos da net de alguns segundos em que exploravam o quão fácil era fazermos amigos quando éramos pequeninos, em que íamos no parque ter com alguém e dizer Isso. queres ser meu amigo, e o quão complicado hoje em dia é para muitas pessoas estabelecerem uma conversa com Dizer outro. boa tarde. Sim, se quer. Exatamente, Sim, e, sim. pá, e de uma forma natural e sem qualquer tipo de segundas intenções, e conseguir iniciar essa conversa parecendo que não tens uma segunda intenção, é muito complicado. Estás num café, posso-me sentar aqui? Posso. Está a ler esse livro, que fiz, não sei o quê. As pessoas não fazem isto, fecham-se no telemóvel Pois. e pronto. Eu continuo a ter uma facilidade tão grande em começar a falar com pessoas que não conheço, que às vezes é meio assustadora, que é quando me dizem agora não conheço pessoal novo, é sempre a mesma gente, e eu pensar, What? pois, É só olhar Não à tua é. volta. Olha ali tantos. é estares aberto a fazer coisas, não é? A saíres ali do teu mundinho. E eu naquela altura encontrei essas pessoas, não é? Eu fui ter com eles para ser vossa amiga, podemos brincar. Com músicos. Tal e qual, Sim, é isso pronto. mesmo. Não é? Com músicos. Posso brincar com vocês. Pronto, Tal e a segunda pergunta, esta maneira de lidar com gente muito diferente e não sei o quê, é muito natural. Foste aprendendo a cultura, essa linguagem desse mundo, não é? Não há linguagem, são pessoas iguais a ti, não Tal é? e qual. Aliás, a música é uma linguagem Não, muito pá, universal. É tão simples como aquela rapariga que faz a música super obscura que tu ouves quando estás assim super deprimido, não sei o quê, as merdas todas. Facilmente só vai querer beber um café contigo e querer saber, então, tens um namorado novo, ou uma cena assim. Tipo, somos todos muito iguais nestas coisas, não é? Sim. E depois os portugueses têm esta cena da mesa e é muito fácil ter essa ponte de gostares que as pessoas estejam bem e queiram comer e não sei o quê. Trazes esse carinho a gente que está dentro de um autocarro durante 5 horas do seu dia, Ora, olha. tem 3 horas para conviver, para depois tocar, não sei o que, teres essa aproximação mais simples. Humana? Sim, é o que é necessário. E eu acho que eu estudei numa escola de engenharia Era isso que eu muito ia certinha. Era isso que eu ia Pronto. perguntar. Isso Como é é que tu, Depois, ao mesmo os tempo, dois mundos? Depois, ao mesmo tempo, os meus amigos eram todos músicos, o pessoal mais fora e que fazia, e que escrevia e dialogava de uma maneira mais foram aquelas pessoas com que eu me comecei a cruzar. Eu tive também uma sorte muito grande, que é o Tiago Sousa, que é o pianista, compositor, muda-se para o Barreiro numa altura em que eu começo a estar ainda mais presente nos concertos do pessoal da outra. E eu conheço num Outfest. O Tiago estava a começar nessa altura uma net label, que era a Merzbau, e todo o meu início coincide com uma maior à vontade por parte do pessoal que estava a fazer música, que é, nós não precisamos de nada, nós não precisamos de um estúdio, não precisamos de uma editora, não precisamos de um agente para marcar concertos, podemos fazer tudo sozinhos. E a Merzbau tinha essa dinâmica de juntar vários músicos de várias bandas de géneros muito distintos, e entre todos, olha, eu consegui marcar um concerto ali, falas com esta pessoa. Olha, eu em casa tenho o computador mais XPTO, eu ajudo-te a gravar. Olha, para promover é assim, é assado. E eu juntei-me ao Tiago e comecei a fotografar estes músicos. E
E a um destes músicos em particular juntou-se um rapaz que se chama Bernardo Fachada, que foi para mim o grande, a par do pessoal da Flor Caveira, foi uma das grandes razões para transformar novamente a música cantada em português para o universo indie uma cena fixe, não é? Sim. E então estas energias todas de toda a gente estar com vontade de fazer e começares a lidar com este mundo de uma forma que é, estes são os meus amigos, bora lá falar com um jornalista do público, ou aparecermos, ou ouvirmos o nome dos nossos amigos músicos numa rádio. Genial. Era assim uma grande cena, não é? Espetacular. Tipo, eu adormecia antes adormecia a ouvir o Nuno Calado na Antena 3. Era assim, tipo, era a voz, a minha referência. Depois o Pedro Ramos vai para a Radar, e tipo, era o Pedro Ramos. Mas eu estava a lidar com os meus músicos, com os meus amigos, Os tinham teus uma idade. amigos, precisamente. Então, Com a tua família? sim, não é? São a família que eu escolhi. É isso. Tem essa, clichê dos adquire, amigos. Tem, claramente. adquire tem. essa profundidade. Claramente que tem. Mas então, tu aprendes com eles o que é o dialeto da dureza do expores a tua música, que tem sempre associado a si o teu processo criativo. Ui. Quando cantas em português, tem associado a si o teu pensamento sobre a vida ou sobre uma série de temas. Portanto, há essa sensibilidade, que é conversares com os teus amigos e saberes o que é que andas a fazer. Depois é só transpor isso para pessoas que já fazem isto há mais tempo, para pessoas que têm uma atenção maior, e saberes bazar quando estás a mais. Ter a sensibilidade, não é? Para E, perceber. e ir devagarinho, não Sai é? daqui, faz favor. E ir devagarinho. Paciência. Mas isso é o mesmo que tu fazes quando tu tens um amigo novo e que estás a começar a conhecê-lo e não vais logo a pé juntos fazer perguntas muito íntimas, não é? Há toda uma construção. O problema aqui sempre é que eu tenho de fazer essa construção se tenho de fazer um retrato a um músico ou quero muito fazer, Yeah. essa construção tem de ser muito mais rápida. Em menos Com horas. um músico ou com uma pessoa qualquer que tu tenhas que fazer um retrato ou queiras fazer um retrato. No entanto, são cenas que eu exercito com a presença nestes ambientes, não é? Nos festivais, num teste de som, em gravações de discos. São muitas horas de espera e muitas horas também de conversa, às vezes com as pessoas. Videoclipes? Não, O não, setting, o cenário? não muito. Nada Por acaso disso. não tem acontecido. E depois são cenas que eu exercito com sei lá, com estranhos, com pessoas que acabei de conhecer. Portanto, essa cena de tu falares como é que eu me vou dirigir a Angel Olsen quando a conheci? Pá, tipo, Disseste é olá. uma miúda Lá que vou quer eu. ficar bonita nas fotografias, como é óbvio, e que no primeiro dia em que a fotografei ela estava distante ainda dela em pose, e depois como aquilo correu bem e ela sentiu, ok, eu estou confiante, tenho confiança nesta pessoa, já há outro passo. E depois esta questão da fotografia, tu estás sempre também a lidar com outra coisa, quer seja com músicos, quer seja com alguém que é retratado muitas vezes, tu estás sempre a lidar com uma questão de egos, da representação daquela pessoa numa imagem. Se tu consegues fazer de uma forma a valorizá-lo, essa pessoa vai obviamente depositar em ti uma confiança maior. E foi uma coisa que vocês exploraram muito na conversa com o Paulo. Sim. E que foi muito interessante, porque ele consegue fazer esta leitura também para pessoas que estão em posições de poder e tudo mais. Eu faço esta leitura um bocadinho com este grupo de pessoas, os músicos, os artistas, os criadores. Tu também és uma Certo. artista? Não sinto nada disso. É estranho, porque eu diria que sim. Eu estou presente. Mas vá, força. Aquilo que eu fotografo está super dependente daquilo que eu vejo, que eu estou a presenciar, não é? Óbvio que a maneira como as minhas fotografias eu às vezes faço este exercício, que é uma coisa mais por questões de luz, de aproveitamento de luz de um espaço do que outra coisa qualquer, mas é tu olhares uma pessoa que fotografou a mesma coisa do que tu e Ok. tentares perceber como é que ela abordou isto, como é que eu abordei isto, só pela piada. Eu faço não por uma questão de comparação de estética, Sim. mas por uma questão de comparação de Da luz. narrativa, da Não, história. não de luz, não, mesmo de luz física. de luz. Ok. O que é que aquela pessoa conseguiu fazer com Certo. a luz que aquele tinha. espaço tem, não é? Que era a mesma para todos, Sim, mas... e de cor e não sei o quê.
Pá, eu penso sempre num artista, alguém que está a querer construir um discurso com alguma coisa que quer explorar, não é? Dedica-se durante uma série de tempo a explorar algo e construir uma cena. Eu documento cenas. Uau. É um bocado Ok. por aí. Eu vejo a coisa mais desse prisma. Ou seja, Mas essa exploração, Força. desculpa, Não, sem problema. essa exploração que fala é de uma questão técnica, é isso? O artista é aquele que explora. Não, conceitual, não é? Ok. Tipo, é tu expressivamente. literalmente pensares, ok, eu quero pensar Atingir numa cena isto. absurda, Ok. quero pensar o mundo. De que forma é que eu posso representar o mundo que é para mim? Então, pô, vais, sei lá, nem vale a pena estar aqui a tentar perceber quais é que são. Que é tão aleatório. Pá, imagina, eu conheci um senhor que tinha um projeto de anos e anos em fotografar estações abandonadas de comboio. Uau. Então ele começou por decidir, vou fotografar isto tudo, e começou por ir fotografá-las com filme a cor. Começou a olhar para aquilo e pensou, isto não serve o propósito que eu quero transmitir. Então eu vou fazer isto de outra forma. E eu preciso que a minha maneira de fotografar seja condicionada para que eu pare e pense a minha imagem. Então eu não posso levar uma câmera de mão, eu vou levar uma câmera de grande formato. Porque é pesada, eu vou ter de a carregar e vou ter de a posicionar. E o peso dessa câmera é compatível com o peso daquela carcaça que ficou a ocupar o espaço físico. Esta forma de pensar da maneira como... E também depois, como é que eu vou apresentar isto numa parede? Ou isto faz mais sentido num livro? Eu não fotografo a pensar nisso, não é? Eu estou a fotografar concertos. Ok. Tipo, eu estou a fazer retratos de pessoas. Não há de toda uma intenção artística com isto. Ok. Não é? Quanto muito há uma intenção pessoal, há um crescimento pessoal da minha parte por estar, não é pelas fotografias que eu faço, é por eu estar com aquelas pessoas que criaram aquilo, que fizeram aquela música com um propósito e agora estou só a tentar mostrar a outras pessoas, através de fotografias, pá, O que tu conseguiste ver. Como a motivá-las a ir ouvir aquilo, o que é super estúpido, não é? Tipo, eu estou a fotografar para motivar alguém a ouvir, eu devia estar a gravar o som para alguém ir ouvir, mas não, de todo, não me vejo nada como artista. Aliás, fizeram esta questão há muitos anos atrás, numa conversa aberta, num painel, éramos vários fotógrafos a falar, e uma das pessoas perguntou, então, que tipo de fotografia é que cada um de vocês faz? A título de exemplo, são projetos pessoais com caráter artístico, é fotojornalismo, é o quê? E eu disse, pá, nada, nenhuma. fotografia. É um arquivo. Quanto muito eu ando a arquivar memórias ou a tentar documentar, Fotografia documental. mas nem isso, percebes? Pois. Porque tu, quando queres apresentar Exato. um conjunto de documentar, não é? Tu queres uma história ali contada, um princípio, um meio e um fim. Quanto muito, cada post que eu faço no meu blog, que pode ter até tipo, 40 fotografias dedicadas a uma tarde, noite Certo. e final de noite de concertos, tu consegues mostrar uma sequência daquilo que se passou, das ruas que nós cruzámos para chegar até lá, daquele retrato que fizemos no backstage. Contas o dia daquela pessoa, da mesma forma como eu chego ao Petit, então Vera, o que é que andaste a fazer? É pá, olha, acordei, fui beber café com não sei Certo. quem, passámos por um carro bem engraçado que eu não via há montes de tempo e não sei o quê. Resume-se sempre, pá, ao dia, não é? Ao momento. Portanto, é um arquivozinho de memórias. É tranquilo. Óbvio que eu me posso estar aqui a descartar de uma série de coisas que é, se eu assumidamente quisesse apresentar o meu trabalho como documental, pá, eu tinha que o pensar, tinha que me questionar muito mais. Mas são concertos, man. São só fotografias de concertos. Mais nada, não vais salvar o mundo. Não és o fotojornalista que está a mostrar uma cena que tem que ser... Importante, tem que ser vista. Sim. Exato. Então eu acho que a grande questão aqui é o quão a sério tu queres levar isto para não te teres dores de crescimento, para não começares a pensar, não, mas agora isto tem que ser outro another step, tipo, eu agora tenho que pensar disto de uma forma para chegar a outro patamar e crescer. Eu ando há uma série de anos a fazer o mesmo. Eu vou a concertos. Isso é que é fotografo. genial. Ainda fazes da mesma forma? Sim, acho que sim. Com o mesmo entusiasmo, isso é importante. Sim. Pá, óbvio que a minha maneira de fotografar mudou muito ao longo destes anos. As câmaras que usei não foram muitas, não, as diferentes para fotografar concertos. Na verdade, eu passei por... Estou agora na terceira, não é? Ao terceiro tipo de câmara. Isso molda muito as minhas fotografias, claramente. Mas também
e eu a procurar algo que me continue a entusiasmar, porque pá, há tanta gente a fotografar os mesmos concertos Certo. que tu tens que olhar para as tuas fotografias e pensar, isto interessa-me, não é? Isto entusiasma-me. Eu olho para esta fotografia e estou tipo, isto é fixe, isto é divertido. Não é aquela cena muito perfeitinha, está ali o gajo com a guitarra, agora está a banda toda, não sei o quê. Isso a mim aborrece-me tremendamente. Por isso é que eu estou a fazer assim os 360 graus quando estou num gig e já começo a fotografar mais as pessoas que estão. Quando estou em cidades novas, gosto bué de começar os meus postzinhos com fotografias do sítio onde estou, nem que seja para as pessoas perceberem um bocadinho o contexto, porque é super importante, não é? Quando estás num festival, ok, o ambiente, somos aqui bué de giros, estamos aqui neste recinto. Quando tu estás num festival que se espalha por uma cidade, se eu só fotografar os músicos, pá, é tão... Certo. É fraquinho, não é? Tipo, há tão mais a acrescentar. Então um passeiozinho pela cidade, obrigas-te a fazer um sightseeing. Eu comecei a fotografar não paisagem necessariamente, mas o espaço urbano e não sei o que, muito mais. Acho que gostas disto? Fotografar de dentro do carro, de dentro do barco, de dentro de uma série de cenas. Mas isso também aconteceu mais, porque eu, entretanto, em 2015, mudei de câmara. Eu deixei de usar aquelas câmaras grandonas, as DSLRs, não é? Que são grandes e pesadas, e decidi comprar uma câmara mais pequena, que a tecnologia são as mirrorless, que são câmaras muito mais pequeninas, que fazem muito menos barulho e são mais fáceis de levar para um lado para o outro, e pá, também são muito mais discretas quando as tens ao ombro. O que é que ganhaste com essa simplicidade técnica? Muita coisa. Tenho muito mais vontade de fotografar em todas as ocasiões, ou seja, eu quando estou num sítio qualquer, eu estou com a câmera sempre perto de mim. Quando andava com outra câmera, eu tirava a câmera da mochila quando fosse necessário. O estar sempre preparado ou com disponibilidade e com vontade de fotografar faz com que estes pequenos outtakes sejam mais fáceis. É o mesmo que o pessoal anda com o telemóvel, depois tira, olha esta cena gira, pá, eu tenho a minha câmera. Sim. E incluo isso tudo na minha narrativa do que é o dia. Pelo menos acho que isso é fixe. E fotografo cada vez mais num formato vertical, porque é mais fácil virares o pulso para a câmera. É um formato que me agrada mais do que a cena horizontal. A câmera não faz tanto barulho, portanto as pessoas não te notam, e em muitos concertos em que o silêncio impera é mais fácil passar despercebido. E depois outra coisa é que, como ela é tão mais pequena, o que ajuda também o facto de eu usar lentes são as primes, são lentes fixas, só têm uma amplitude, portanto não são zooms, os zooms são sempre mais compridos, maiores. A câmera não tapa a minha cara, antes pelo contrário, só tapa um dos olhos, e então tu, quando estás à minha frente, sentes-te muito menos invadido por eu ter uma câmera tão pequenina à tua frente, e acima de tudo tu consegues ver metade da minha cara. Houve uma altura em que eu fotografava muito com uma médio formato. Médio formato são câmaras que levam rolos que são maiores do que nós estamos habituados a ver, não é? E também são câmaras que tu podes ter um viewfinder lá metido, que é o viewfinder por onde tu espreitas, ou então tu podes usar a câmera aqui ao nível do peito e olhas aqui por cima, não é? A parte chata disto é que estás a ver a imagem invertida e diz assim, Bruno, chega-te um bocadinho mais para a esquerda, e na verdade tu vais-te chegar para a direita e estás a fugir ainda mais. A outra esquerda. Porque isto inverte, né? Porque o que o viewfinder faz, quando tens um espelho na câmara, a minha é mirrorless, já no teu espelho, é rebater essa imagem e tu vais ver como deve ser. Então o facto de eu estar aqui, curvada, e ter sempre contacto visual com a pessoa, também facilitava muito a vida de quem estava a ser fotografado, não é? E ainda por mais eu estava curvada, ou seja, ela nem sequer se sentia observada. Então esta fisicalidade das câmaras ajuda-te imenso. Não é? Como é que aprendeste isso? Não aprendi, tipo, come on, isto é meio inato, não é? Não lês isto num sítio qualquer. Tu pensas um bocado sobre os assuntos, fotografas tanta gente, percebes a reação das pessoas às câmaras. Sentindo. Não é uma questão de. É o mesmo quando tu. Foste intuindo. É o mesmo quando tu pegas no teu telefone e nos primeiros tempos que o tens aquilo é meio estranho e depois já nem sequer olhas para as teclas e estás a fotografar e estás a usá-lo. Ainda bem que disseste isso. O telefone tem lugar, né, para este futuro? Eu, antes de entrar na vossa casa, ter uma fotografia lá embaixo às vossas campainhas. Genial. Não, claro que sim. Aliás, é a cena mais fixe para coisas rápidas, não é? Não ando com a minha câmera fotográfica todos os dias, e há muitas fotografias cujo propósito
não é serem perfeitas, é só tu teres aquela cena ali engraçada ok. e está-se bem. Eu faço uma distinção. Ela ouviu qualquer coisa diferente. Disseste, não, ok. Sim, não tem que ser, tu disseste, Perfeito. não tem que ser perfeito. Eu perguntei-te isto de se tinha, onde é que tinhas aprendido também para mostrar às pessoas, para quem está a ouvir, que há coisas que nós, se nos, às vezes não é preciso um curso, não é preciso um certificado, não é preciso ir ouvir alguém. Há coisas que nós podemos fazer Começando. fazendo, olhando, É uma questão de tentativa e erro, não é? E explorar, brincar. este fim de semana, isto está tudo muito presente, não é? Este meu fim de semana foi uma cena intensa, eu conheci muita gente num muito curto espaço de tempo e a certa altura também estávamos a trabalhar juntos e não sei o quê. Então eu estive com um fotógrafo, que é o José Caldeira, que fotografa, assim, o grosso do trabalho dele é feito no Teatro Rivoli, no Porto. E o José dizia-me, pá, não, eu nunca estudei fotografia. Eu pensei, é isto que eu quero É tão fazer. bonito. Pegou nele quando era miúdo e foi a um fotógrafo da cidade onde ele é, Guimarães, aprender. Aprendeu lá umas coisinhas e depois Mais pensou, nada. pá, bora. O Zé, mesmo nunca tendo estudado nada destas porcarias, pois obviamente quando tu cresces tens a vontade de procurar outras coisas, fazes uns workshops, hoje em dia é ainda mais fácil, não é? Tu nem sequer precisas de ir a um Yeah. sítio, tu abres o teu computador, vês uma TED Ouça, Talk exato. e já está lá, pronto. Mas óbvio que ele fez essa procura e deve ter aprendido também muitas coisas com outras pessoas. Mas a tua capacidade de olhar, a tua paciência de esperar por coisas, tudo mais, ninguém te vai conseguir ensinar isso na escola, não é? Ninguém vai definir o teu olhar numa escola de fotografia. Sim. O que eles te dão ali é uma série de ferramentas, que é, olha, a câmara funciona desta forma. O processo que tu podes eventualmente usar para criares alguma coisa, ou a maneira como aquele professor em particular prepara o seu trabalho antes de sair, ou comporta-se numa série de situações, é esta. Pá, há quase que uma cartilha invisível e silenciosa sobre como te deves comportar num concerto em que estás a fotografar. Há obviamente cursos de fotografia que têm esta componente da fotografia de espetáculo. Nunca frequentei nenhum, mas óbvio que eu sei uma série de coisas. O facto de eu estar aqui com uma t-shirt preta vestida é porque hoje em dia a minha roupa é toda preta. Certo. Pronto. O facto de eu saber que não vale a pena estar durante um concerto inteiro especada em frente ao palco a tentar fotografar é outra coisa que também facilmente aprendi. O barulho, o cotovelos no palco, entrar pelo palco. Há assim uma série de regras que obviamente é fixe quando tu tens alguém que te as diz e tu já vais preparado. Pá, mas é uma questão de seres uma pessoa com um olhar atento e perceberes. Então, Da mesma és maneira, uma pessoa muito é um bom observadora. senso, não é? É um bom senso, é a não invasão do espaço. Mas isso são coisas que tu aprendes e na tua vida em sociedade. É só transpor. Exato. É só transpor estas coisas pequeninas, do respeito pelo trabalho dos outros e pela tua presença nos sítios, e Respeito. também do valor da hierarquia na presença num concerto, não é? Eu Certo. tenho assim, há uma hierarquia para mim, de Ok, importância das ok. pessoas. E eu estou no final da linha, Pois, claramente. tu disseste isso na primeira parte da conversa. Pronto. Porque naquele momento do concerto, o foco é a banda ou o músico ou o que está a acontecer ali, não é? E quem merece estar na frente do palco a curtir e a divertir-se e a mexer-se como quiser é o público que pagou o bilhete para estar ali. Yes. E mais ainda o público que se deu o trabalho de chegar 40 minutos antes para estar na fila da frente. Ora. Portanto, não vou ser eu que vou estar a ocupar o espaço deles. Tal como estas coisas são ganhas por tato, há uma série de outras cenas que tu vais explorando, não é? A maneira como usas uma câmera. Óbvio que tenho toda uma lista de amigos geeks que me deram uns toques sobre como usar melhor e tudo mais. Pá, mas eu poucas dessas coisas aplico. Exato. É o mesmo que o saberes trabalhar bem num software. Eu fui procurando nos softwares à medida que pensava, ok, isto não está fixe assim, como é que eu posso fazer a seguir? Há pouco tempo perguntavam-te, mas continuas a usar Photoshop e Camera Raw e não sei o quê, porque é que não usas o Lightroom, que é o outro software? E o que eu respondo sempre é, pessoal, eu chego a casa, regra geral, à 1 da manhã, quero editar antes de me deitar, e no dia a seguir eu vou, qualquer que seja a hora que me deite, levantar-me às 6:50. Portanto, não, eu não tenho tempo para explorar um software novo, teria todo o prazer, mas não dá. No entanto, tudo aquilo que eu hoje em dia faço com o software que eu uso é o que eu acho que é suficiente para valorizar as imagens que faço.
A maneira como eu tenho a câmara quitada é o que me é suficiente para fazer tudo o resto. A maneira como eu tenho lidado com as pessoas que me aparecem pela frente e o comportamento que eu tenho demonstrado em situações de concertos, ensaios de som, opa, até os poucos casamentos que fotografei. Certo. No limite, tudo está a funcionar. Eu saio destas situações com mais amigos do que necessariamente com fotografias incríveis. No entanto, é o que me sobra, não é? As fotografias vão desaparecer, os discos externos vão tipo sei lá. Isso foi uma visão tal, bonita do teu trabalho, sabes? Acabaste É o de que ser uma coisa sobra, não muito é? bonita. Sobra-me muito mais os momentos que eu passei com E este pessoal. são essas experiências que vão moldando É. as fotografias a seguir. Ou seja, foi todo o teu percurso até aqui que te deu um olhar novo sobre as coisas, sobre as pessoas. Há uma série de coisas que. Molhei a vossa mesa toda, desculpa. Tranquilo. Não faz mal. Estás ótimo. Há uma série de. Está bonito. A maneira como eu gosto de ser tratada é a maneira como eu, obviamente, trato o outro. A maneira como eu gosto de ser retratada, não é? É a maneira como eu respeito o outro. Há uma garantia automática que eu nunca vou meter uma fotografia pessoal do público em que alguém esteja mal, feio, não celebrado. Faz-me imensa confusão o pessoal que partilha imagens em que as pessoas estão todas bêbadas e todas destruídas. Pronto. Então eu tenho um respeito muito grande pelo outro. Obrigada. Não, pá, é um mínimo olímpico, não é? Porque eu, na verdade, estou-me a servir da imagem de músicos, da imagem de pessoas Sim. para ter o meu trabalho, que depois as outras pessoas vão dizer, ei, faz uns tratos bem loucos do público e não sei o quê. Se as pessoas não estivessem ali, não é? Sim. Porque eu estou com a câmera apontada. Se eu não crio uma relação por mais, tipo, um milésimo de segundo, olhar para aquela pessoa, sorrir, agradecer, não sei o quê, é super ingrato, não é? Estou-me a aproveitar da imagem dos outros. Sim. Perdi-me um bocado na tua pergunta. Não faz Desculpa mal, lá estamos a dizer. divergir. Não Estamos a tem divergir. problema. Não, Não mas faz A mal. questão podíamos chegar a algum da sítio. tua experiência ao longo dos anos, até da tua experiência enquanto fotógrafa e outras, não é? As tuas amizades, a tua vida, se tem moldado o teu olhar sobre Sim. o outro, aquilo que tu queres captar, aquilo que tu procuras, não é? Que fique efetivamente nesse registro, nesse arquivo. Sim, muito. Porque eu sei que há uma série de camadas fora do concerto que está a acontecer. E esta tua capacidade de observação, que enquanto fotógrafa é literalmente o que é, para meu ver, o mais importante. O saberes ler alguém, não é? Eu falo muitas vezes, é um termo em inglês que eu nunca consigo, uma expressão que eu nunca consigo traduzir bem para português, que é the way people carry themselves, como é que eles se caminham pelo mundo, não é? Tu conseguires fazer essa observação e retirares exatamente esse frame à pessoa, vai fazer com que ela se sinta mais ela numa imagem, e eu gosto muito de garantir esse conforto. Fico muito contente quando as pessoas se revêem nas imagens, fico muito contente quando as pessoas me dizem, caramba, tipo, não via isto há muito tempo em mim. Fico bem contente, dá-se cá para sacar aquela foto de não sei quem com o filho e tal, e depois aquilo ser um momento importante porque foi a primeira vez que o miúdo foi ao concerto. E então tu aprendes a ir buscar assim estas mini histórias porque estás ali a observar, e isto são aqueles outtakes que na verdade são muito valiosos, porque o músico está sempre a ser fotografado, não é? Já está, quantas fotografias têm eles de guitarra em riste, mas as pessoas que foram àquele concerto guardam dali uma memória, e a verdade é que quem não é muitas vezes fotografado te valorizará muito mais. Pá, aconteceram assim, já aconteceu em modo coisas muito tristes, porque um rapaz que eu conheci por intermédio de um músico foi a um concerto com as filhas e teve durante aquele concerto, durante a tarde, como eu estava também. Eu nunca o tinha visto na vida, não conhecia as miúdas, mas óbvio que as miúdas estavam presentes no ensaio de som, maravilhadas a olhar para a câmara do rapaz que estava a fazer o vídeo e olhar para os instrumentos e não sei o quê. E eu tirei uma série de fotografias àquelas duas miúdas. Uma delas morreu com leucemia este ano. E obviamente que o pai me manda aquele e-mail a dizer, olha Vera, eu sei que tu tens umas imagens desse dia, não me podes enviar?
Certo. Pá, isto tem muito mais valor do que as fotos do meu amigo todo jeitosão a fazer o concerto, não é? Então tu começas a retirar Quem quer que assim seja, um beijinho. estas mini histórias e percebes que são muito valiosas estas fotografias, não é? Eu hoje estava a gozar com um dos rapazes que teve no festival, teve um bebê há um mês e ele faz parte da organização daquele festival, aquilo é um grupo de amigos lá do Lamego. E o Manel levou a filha a uma série de concertos, tinha um mesito, mas estava lá, estava presente, e para ele aquilo foi bem importante. E então eu tenho uma fotografia do carrinho bebê, dele a fazer assim uma festa à menina, acompanhado com a sua companheira, não é? Com a mãe da criança. Eu tinha estado com eles ali, a ver a dinâmica criança, tal, falei com eles, não desapontei a câmera, recuei e fiz aquela fotografia ali num corredor de Lamego e tal. E ele hoje partilhou aquela fotografia a dizer: mais um Zigor Fest e a homenagem, o mais especial de todos, porque foi o primeiro da minha menina. Certo. E depois eu, hoje também, antes de ir para aqui, partilhei uma fotografia do festival, um bocadinho a fazer aquele recap de pá, foi fixe, correu assim, correu assado. E ele fez um texto enorme, não é? Muito bonito. E ele deixou um comentário no meu post a dizer qualquer coisa do género: ainda Vera, que texto bonito, obrigada. E eu virei, mano, o teu tem bebés, já ganhou, tipo, já ganhou aos pontos. Mas é muito fixe eu pensar que quando aquela miúda crescer e começar a ser Já ela, está lá. a ser voluntária no festival, a não sei o quê, os pais vão ter, pá, aquela Yes. fotografia em tipo, estás a ver, Foi olha, o primeiro. Foi a primeira. tu já lá estavas. Primeira vez. Estás a Yes. ver? Eu fotografei uns miúdos, os filhos de um casal. Pá, eles entraram em contato comigo assim de uma maneira muito estranha e pediram-me: gostavas de fazer uns retratos dos nossos filhos? E eu a pensar: crianças, mano, isto não faz sentido nenhum. Então, Eu respondi: vocês têm noção, perdão, do que é que eu faço naturalmente? E eles: não, mas nós queremos mesmo que tu faças os retratos dos nossos filhos como tu bem entenderes, da maneira como tu fotografarias um músico. Eu na altura andava a fazer muito tal médio formato, filme, preto e branco, assim, coisas muito fundos brancos, chapão. Pá, eu decidi aceitar aquilo e quando entrei em casa deles percebi logo por que razão é que eles tinham vindo ter comigo. Eles eram, acima de tudo, são colecionadores de arte, são pessoas que são muito interessadas por arte contemporânea e tinham assim ok. uma série de peças pela casa. E eu a pensar: bolas, pá, pedi pouco dinheiro, que este pessoal valoriza essas coisas. E então, lá fizemos os retratos aos miúdos. E essas fotografias a preto e branco ficaram muito bonitas, principalmente a da menina mais pequenina, que é a Alice. Eles pegaram na fotografia, fizeram uma ampliação enorme, super bem emoldurada, e estava numa parede à porta do quarto dela. Então, a miúda tinha na altura 3 anos, o que é, e agora está grandona. Eu cruzei-me com eles, a miúda está com 7 anos. Eles a dizer assim: estás a ver? Esta rapariga foi quem tirou aquela fotografia. As nossas representações enquanto crianças físicas, nossa cara, são garantidas pelas fotografias que nos tiraram, mais nada. Então a imagem que aquela miúda terá sempre De si. de si foi uma fotografia que eu lhe tirei, sem não é? dúvida. Portanto, quando a malta fala daquelas coisas do fotografar bebés ou fotografar famílias, pá, é super importante. Não invejo esse trabalho, não tenho nada uma capacidade de romantismos, de fotografar não sei o quê, Sim, mas exato. gosto muito de fazer instantâneos dos filhos dos meus amigos e não sei o quê. Pá, e fico bem contente quando o meu próprio chefe me diz assim: pá, fiz este álbum do primeiro ano da minha filha, as fotos melhores são aquelas que tu tiraste aqui na sala quando ela cá veio, tipo, sentada em cima das plantas e não sei o quê. Pá, eu fico bem contente, não é? A pequena Raquel, quando vir aquele livrinho, vai ver a capa, a foto fixe, foi a Vera que te tirou. Sim. Pronto, então, eu acho que acima de tudo, os músicos foi assim uma porta de entrada. Eu decidi fotografar por causa da minha, A tua do meu experiência querer também. pertencer àquele mundo da música. Certo. Nunca fui muito dotada a tocar instrumentos e nunca pensei, pá, vou fazer. Pá, não, isso nunca me passou pela cabeça. Deixamos isso para quem tem esse dom. A fotografia, pá, eu podia ter cagado para aquilo, estás a ver? Eu podia perfeitamente ter fotografado ali durante 2 ou 3 anos. No técnica que eu fiz o único curso de fotografia que fiz para aprender a revelar e a ampliar e não sei o quê. Compras aquilo. Pá, agora tenho que revelar os rolos e digitalizar. Isto é uma seca de caraças. Eu andei ali e insisti. Pois. Eu fotografei concertos com filme, pá, durante 4 anos. Uau. Depois, com o meu primeiro dinheiro de engenharia, comprei uma câmara a sério e gastei uma pipa de massa que andei o primeiro mês a pensar: vou devolver esta merda. Eu gastei 3.000 euros de uma assentada, 3.000 euros para quem tem 22 anos e começou a trabalhar. Eu digo: isto é muito dinheiro. E é muito dinheiro. ainda é. E é muito dinheiro. E eu podia perfeitamente ter usado esse dinheiro todo que eu fui guardando, pá, e gasto noutra coisa qualquer. Mas não, eu Podias. decidi, pumba, usar aquela cena.
Pá, agora está num ponto sem retorno, que é, eu já chego a estar presente em alguns sítios, meio por, já não fotografava há tempo, estou a desaparecer. Há bué da gente a fazer isto bué da bem, e eu tenho que continuar. E estou bué da cansada, mas bora. E há bué da gente que me diz isto, que como é que tu aguentas? Eu não sei, mas eu tenho que estar. Sim. E então tu aprendes assim uma série de coisas sobre ti, que tens uma capacidade de trabalho muito grande, porque não é só o estar num sítio a divertir-te e a fotografar, é chegar a casa e editar. Tens uma capacidade de organização de arquivo que também foi aqui aprendi, com uns toquezinhos assim de um amigo ou outro, que era mais cromo na cena do arquivo, mas é uma cena que tu tens que desenvolver por ti próprio, a tua forma de organizar o teu trabalho. Aprendi também que consigo dormir muito pouco, o que às vezes não é muito tens uma fixe. resistência grande. Isso é complicado. Não, mas é uma cena que vai se virar contra mim, claramente. Já se virou várias vezes e vai continuar a virar-se. Mas essa cena de tu funcionares, saberes que consegues funcionar, pá, é meio aquela coisa também, quando começas a correr, eu comecei a fazer meias maratonas do pé para a mão, que é, eu sei que sobrevivo a isto. Certo. E pá, isto depois vai-se repercutir em todas as coisas que tu fazes na tua vida. Então vais assim aprendendo, tens uns skills que vais desenvolvendo por causa de uma coisa que é muito pequenina, que é fotografei concertos quando era miúda. Pronto, e de repente tenho amigos por causa disto, Mas de estou a repente viajar por causa exatamente, disto, tornou-se sentes que grande. fazes um bocadinho a diferença na vida de algumas pessoas. Pá, há um monte de gente que começou a ouvir certas bandas por causa de mim. A minha... Diz, Não és tu, desculpa. é subir esta É coisa. só um bocadinho que ele Eu está. posso-me baixar, vou começar aqui a enterrar. Pá, fico super contente quando há pessoas que me dizem, pá, tenho tanta vontade de ir ao Barreiro Rocks, porque vejo sempre lá. Houve 2 anos que eu estive no Milhões de Festa. Venham. Estive no Milhões de Festa a fotografar só a piscina, porque era o palco cuja curadoria e produção era feita pela Red Bull. Eu fui trabalhar para a Red Bull no Milhões de Festa. Pá, no primeiro ano que eu lá fui, em 2014, cada fotografia que eu metia era só pessoal, quem me dera estar aí, quem me dera estar aí. Então tu quase que provocas o desejo de alguém, não é? Apesar de eu estava ali a ver- Exato, é que tu tornas ou seja, de alguma forma as bandas que tu fotografas e que segues ou onde vais também já ganham com a tua presença, não é? Porque tornam-se apetecíveis quando... Na psicologia dizemos que é o espaço psicológico. De certa forma tu captas a energia do espaço psicológico e contas aquele momento, olha, foi isto que sentimos ali, pá. Portanto, E as pessoas fazem, ei, portanto que eu fixe. tenho que estar muita ali, gente. não é? Tenho muitas amigas que pensam, eu pensava que aquele gajo era bem mais giro do que ele realmente é, velho. Oh. Eu, Ora, Mas tens que é saber verdade. fazer as coisas. Eu já tive a minha melhor história e na verdade isto aqui vale por algumas capas de discos muito importantes que eu já tive aí, não sei o que é. A minha melhor história de fotografias é a da Marta e do Hugo, que se casaram agora no dia 31 de julho, porque 31 de Parabéns. julho, depois porque- entra agosto, não é? Porque Aí tem. depois. Exatamente. Então, eu conheci a Marta numa festa de aniversário do Lux e dei-me muito bem com ela e queria fotografá-la, mas o querer fotografá-la era pura e simplesmente para passar mais tempo com ela e para passar a ser uma habitué na sua casa, porque a Marta é, dentro das muitas qualidades que ela tem, uma ótima cozinheira. Ah, bom. E faz uns bolos inacreditável. Upa, Todas as upa. pessoas que gostam de bolos e estão a ouvir este Podes falar para eles. podcast, olá pessoas, Conrad's Vocês- Bakery Oh, meu é o Deus. sítio onde vocês devem ir. Ok. Pronto. Então, eu fui à casa da Marta, fiz-lhe uns retratos e meti esses retratos na minha internet. E o meu amigo Hugo dizia-me: essa tua amiga é muito gira. E eu, é a Marta. Depois, Ok. depois o Hugo foi padrinho de casamento de um casamento que eu aceitei fotografar. Não são muitas pessoas, não ouçam isto. Não Portanto, estou esta disponível parte para... não é para... Não é Não. casamentos, não é? Não, tenho que ser muito bem enganada para os fazer. Tem que ser mesmo um bom A motivo. merda é que me estão sempre a enganar e eu acabo por fazer alguns. Tem pessoas, Então, tu vais. O Hugo foi o padrinho desse casamento e eu tirei-lhe também fotografias, como é óbvio, porque para além de ser padrinho, é um grande amigo meu que eu conheci através de um baterista, do Gabriel Ferrandini. A Marta, para mim, também a conheci através de outro baterista que é o Hélio Moraes, dos Paus, Linda Martini. O Gabriel está Linda mais Martini. ligado ao mundo do jazz e é possivelmente das pessoas que eu mais gosto de observar a tocar. É mesmo, é genial. Isso é interessante.
Sim. Depois vamos dizer. E então, a Marta viu também uns retratos do Hugo e disse, esse noivo era mesmo bonito. E eu, não é o noivo. É o padrinho da noiva. É só o padrinho. E ela fez. Pronto, então pá, as coisas rolaram, não sei o quê, e houve um dia que eu pensei, pá, vocês querem, perguntei a um, eu perguntei ao outro, querem jantar comigo, os dois? Pronto, Deixem-se falar de cenas Muito porque. bom. pronto, é isso. Vera, Eles casaram-se. excelente, meu. Foste tu. Não, foram eles. Tu captaste a Eles essência é de que se um. casaram. Como não é? vocês dizem também na psicologia, eu fui uma facilitadora. Foste facilitadora. Fui uma facilitadora. Captaste a essência de um do outro e Sim, disseste, sim. ora, facilitem lá. Não pá, e A vida um ao é outro. muito fixe pensar que, da mesma forma que alguém se pode sentir entusiasmado Sem dúvida. a ouvir uma banda porque viu aquilo, ou estar um bocadinho mais atento à programação de uma sala, lembrar-se de ir visitar uma cidade. Eu agora faço tours no Barreira a Amigos, que é, há tanta gente que vê as fotografias. Isso é genial. Sim, há muita gente que vê Isso as é lindo. fotografias que eu vou tirando por aí quando ando na rua. Tipo, o embora. Instagram permite-te estas cenas, né? O pessoal fica tão curioso que então, olha, vem ter comigo, não sei o quê, então andamos por aí, damos uma volta, Genial. vamos à baixa da banheira, vamos não sei o quê. Valda Moreira, por favor. Ao Vale nunca se chega. Tivemos quase, a última vez que fui andar de bicicleta com o Pedro Roque, também fotógrafo do Barreiro. Pedro também é muito Temos que fazer um dedicado círculo com fotógrafos fotógrafos. à barreirenses. sua cena. Era giro, era. Juntarmos assim muitos Acho fotógrafos que e sim, conversar. acho que sim. E acima de tudo tens aqui, há no Barreiro um clube de fotógrafos, pessoas Sim. muito empenhadas Certo. em aprender e Vamos fazer conversar coisas todos. e estão sempre muito presentes nas coisas que acontecem nesta cidade. É isso. E também tens o mês da fotografia a chegar, em novembro. Uhum. Pá, há montes de coisas. Eu acho que fazer com que pessoas se conheçam Yes. através das fotografias. Eu tenho amigos meus que me dizem, olha, no outro dia vi aquela rapariga a quem tu tiras montes de fotografias, fui ter com ela e disse, olha, conheço, sou amigo da Vera. E ficaram amigos. Ou seja, começam a falar, há essa cena de És Pá, mesmo. és um ponto de contacto. É facilitador, não é? é isso mesmo. sim, é isso mesmo. transformas É as isso tuas mesmo. amigas em objetos de desejo. É fixe. Portanto, toda a gente fica um bocadinho mais bonito, mais apetecível, um bocadinho grande. A imagem um é bocadinho- verdade, não é? Tu só tens é que Claro. saber para que lado é que viras as pessoas É. um bocadinho Sim, melhor. sim, é isso Ah, mesmo. portanto, há uma felicidade muito grande em tu perceberes que as fotografias, acima de tudo, te permitem entrar na vida das pessoas, haver essa confiança automática. Eu também, durante este fim de semana, tive uma conversa sobre um fotojornalista que é na realidade possivelmente um dos maiores workaholics que eu conheço. Uau. Um fotojornalista, pá, super dedicado e que tu sabes que ele vai sempre apanhar os momentos, que é o Paulo Pimenta, que fotografa para o público. E o meu parceiro no Zigor Fest, o José, questionava-se sobre onde é que ele arranja tanto tempo, não é? Onde é que entram depois as outras partes de pá, gerir a cena toda, de teres a tua vida e o teu trabalho, não sei o quê. E a verdade é que quando tu estás tão dedicado a uma cena, isto está tudo misturado. E é nos teus Sim. momentos de trabalho que tu crias relações também com as pessoas e que retiras desses momentos em que estás com alguém aquela conversa que te apetecia ter durante o dia. Quantas vezes eu não fui fotografar gente e estive parada a fazer retratos e tive uma ótima conversa que na verdade faz com que aquele bocadinho em que me apetecia ter com um amigo e beber um café para ter aquela conversa 2 em 1. desaparecesse, Exato. não é? Que é só Portanto, é aquela máxima do Funde-se, encontra. Aquela máxima do encontra aquilo isso. que mais gostas e não será trabalho. É uma mentira. Encontra aquilo que mais gostas e estarás sempre a trabalhar. Não é? Tu sentes assim, Sinto. que é trabalho e Não é ser trabalho. esforço. Não é uma questão de o trabalho. O trabalho parece estar sempre associado a uma cena negativa, É. não é? Sim. Não é isso. Sim, Estás sim. é sempre a pensar naquilo. Todos os momentos são oportunidades para Claro. tu pensares e fazeres e não sei o quê. Pá, é muito afora eu às vezes ter tantas conversas em que estou. Eu tenho feito muitas apresentações sobre o meu trabalho. Falar sobre as fotografias que faço, a maneira como as faço, o material que uso. Isto foi tudo muito catapultado e começou a acontecer por causa de uma pequena ligação à Fuji, que é a marca das câmaras que eu uso, não é? Então a vontade deles, quando me abordaram para fazer isto, não era de todo que eu fosse dizer esta máquina é incrível e as especificações e agora o menu, não era isso. Era mesmo só, por favor, fala sobre a tua experiência com a câmara para as pessoas entenderem que aquilo é perfeitamente moldável a todo o tipo de situações. Ok. Então eu comecei a fazer isto
muitas vezes, demasiadas vezes, ao ponto de eu chegar a um ponto e já não, ao ponto de chegar a um ponto. Ao ponto de chegar ao ponto. Eu cheguei à conclusão que já estava farta de me ouvir. Mas o que acontecia sempre era haver alguém que se sentia motivado a fazer alguma coisa. Me não é? inspiravas. Então, tudo isto e as primeiras entrevistas que eu fui dando, desculpem, Não faz mal nenhum. Saúde, Vera. eu estou com a minha voz de festival. Eu fico Pois, sempre sem voz. Mas é o alarme. Mas esta Temos que dar atenção a voz, isso. esta voz de festival não é por fumar ou beber, que são coisas que eu não faço, Não, é não. por falar Ainda demais. Estou sempre a E pó, conversar e com pó. as pessoas. Não havia pó nenhum na cidade de Lamego. Está bem, foi Amigo, é bonito. Não havia pó nenhum. Perdi-me aqui um bocadinho. Mas Estavas a. primeiras Da- entrevistas. da máquina. Fartaste de ouvir a ti próprio. Sim, mas as primeiras entrevistas que eu fui dando, por causa do lançamento de algumas publicações, não sei o quê, quando tu vais falar com os tais jornalistas que admiravas e com os tais. Pá, com toda a gente, não é? Tipo, eu fui entrevistada por uma das entrevistadoras que eu admirava muito, a Inês, quando eu ouvia com regularidade, Inês Menezes da Radar, com o Mário Lopes do Público. Tu és obrigado, das duas uma, ou vais dizer só merda. Ah, sim, foi bué de fixe estar com aquela banda. Eles Foi eram, espetacular. assim. Ou então tu tentas realmente encontrar algum discurso à volta daquilo que fazes e percebes as razões pelas quais começaste a fazer as coisas e a maneira como tu abordas as várias situações em que estás. E de tanto eu pensar sobre estas coisas e depois estar a responder às perguntas e pensar, ok, eu posso acrescentar aqui um bocadinho mais do que só aquela dinâmica de conheço este músico e aquele músico e por causa daquele músico conheci outro músico. Certo. Então, porque é interessante para muita gente, para os geeks da música como eu, né? Há montes de vezes que eu estou a ter conversas com amigos meus em que lhes pergunto, então mas não conheces esta miúda? E ele, pá, não sei. Então olha, esta miúda está agarrada a este pessoal e começou a fazer música. Eu tenho esta cena de árvore genealógica da cena musical aqui mais desta zona, mas também para outras cidades, pá, que é tipo enciclopédica. E há muita gente com quem eu só tenho este tipo de conversas. Como há muita gente com quem eu só tenho conversas super técnicas sobre máquinas fotográficas, mas quando tu vais falar com um público, no caso destas apresentações, ou com um jornalista, tu sabes que vais ter o senhor que está lá porque gosta muito das fotografias, e gosta de ti, né? Já te conhece, a rapariga que está interessada em aprender como é que vais chegar a este sítio, como é que eu vou poder fotografar com dessa maneira, o miúdo mais novinho que é super geek das máquinas e quer ouvir falar sobre as especificações da cena, pá, e alguém que apareceu ali do nada, não faz a menor ideia quem tu és, e se tu fores para lá só falar de cenas técnicas vai-se aborrecer. Se tu acrescentares uma dimensão mais humana de como é que tu te comportas, como é que tu estás presente, a cena muda toda, Claro. não é? Há uma capacidade de incluir toda a gente, não é? Mesmo que seja um monólogo, tu sentes que há gente a receber coisas, toda a gente está a receber ali qualquer coisa. Pronto, e nestas conversas isso começou a acontecer e tu crias discurso e depois pões-te assim de fora, estás farto de bater no ceguinho. Já disse isto 3 vezes. Para vocês terem noção, eu escrevo estas cenas todas, não é? Eu antes, tipo, estas apresentações, há aquela cena de juntei umas fotografias para este projetante e não sei o quê. Eu literalmente escrevo o discurso todo que acho que é apropriado a cada uma das situações. E quando vou ao Instituto Politécnico de Tomar, para os miúdos que estão a fazer a licenciatura de fotografia, falo de uma maneira. Quando estou na ETIC, que é uma escola diferente, falo de outra maneira. Quando vou ao Algés ou ao clube de fotografia, que tem um público muito mais velho, não sei o quê, falo de outra. Como é que surgiram essas ramificações todas? Quais ramificações? Essa ou seja, de passares da Por ação, Os sítios são diferentes. sim, e de chegares aqui depois a passares a tua palavra, não é? Chegares a Estas apresentações apresentar aos outros aquilo que tu fazes. Estas apresentações, estas conversas, a próxima vai ser dia 20. Dá-lhe ali. É ali. Vende. Pá, eu já não sei se é 29 de setembro, é num sábado, 29 de setembro, Reservem todos os próximos sábados. mas em Leiria. É 29. Em Leiria. Vão todos a Leiria. Em Leiria, numa livraria /café /galeria Olha. linda chamada Arquivo, que é muito antiga. É assim uma cena de Temos que Leiria visitar. que sobrevive. Aconselhas? Vamos lá fazer uma edição? Sim, Leiria é muito especial. Arquivo. Olha, desafio para a Galeria Café / Montes de coisas. Arquivo. Vamos a isso. Isto foi um desafio. Eu já tinha feito outras. Um amigo
agora amigo, claramente, mas uma pessoa que eu conheci através do Instagram, que é o João Bernardino, toma conta das redes sociais da Fuji em Portugal e organizou uma conversa numa loja que é o Bazar do Vídeo e decidiu convidar. Sim. Ele falou outra pessoa que eu conheci através do Instagram, que é o Rui Cartaz Rodrigues, que é um designer. O Rui faz capas de livros de uma editora que eu agora não me lembro, mas é assim uma cena, tipo, é o seu sonho de muitos designers, é tipo, eu faço só capas de livros. Ele faz mais coisas, mas pronto. E fui eu falar. E eu perguntei-lhe, o que é que és que eu vou lá dizer? Isto é no âmbito da cena da Fuji, eu sou utilizadora da marca, como é óbvio. Ele, não, faz o que tu quiseres. E eu fiz o que eu quis. Estava lá a pessoa responsável pela Fuji e eles pediram para fazer isto mais vezes. E depois o que acontece quando tu começas a mostrar na net que estás a fazer isto, coisas organizadas pela Fuji, há outras pessoas que vêm ter contigo porque pensam, olha, ela faz isto, nós queremos incluí-la. E às vezes havia a presença da Fuji, outras vezes não havia relação absolutamente nenhuma. Claro. E foi assim uma loucura. Cheguei a fazer tipo 2 cenas por dia, chegavas ao final do dia sem voz. Eu não sei como é que os professores aguentam. Mas foi uma cena, foi um desafio, foi um pedido de uma pessoa cujo trabalho eu admiro muito, que é o João, o Bernardino. O João é tipo um designer e fez-se fotógrafo e dedicou-se a uma cena boa específica, mas é muito bom, que é aquela cena do ambiente industrial, não sei o que, tem umas fotografias inacreditáveis e tem um Instagram megaloman, tipo, tem montes de seguidores, não é megaloman no sentido de ele é louco, Sim. não, é tipo, é enorme, Com um impacto é enorme, brutalíssimo. tem montes de seguidores, é uma coisa que saberes fazer crescer uma rede social é um skill que hoje em dia já bate em mestrado de curso, né? Sim, E pronto, e é muito engraçado. sem dúvida. Portanto, foi meio à toa. Eu falo muito, gosto de conversar com as pessoas, portanto, acho que isso facilitou um bocadinho. É interessante, Tu podes, sim. porque eu acho que acima de tudo Tu podes... colocas-te a jeito para seres gostada. A sério. Porque tu és agradável. Sim. Pronto. Por exemplo, Aliás, eu hoje estou a falar muito pouco, mas eu estou altamente feliz de te ouvir. pois, Porque é rico. Eu falo, bué. Porque é rico. E, Há e montes a ideia aqui é que tu fales. Aliás, eu É. fiz esta pergunta de como é que tu começaste a aparecer nestes Pois. outros ou desta outra forma, não é? Que é, no fundo, a mostrar o teu trabalho, mostrar como se faz ou como a máquina pode funcionar. Porque também para dar a ideia às pessoas lá em casa de que é isso, Ou no é trabalho. fazer, é aparecer, Ou na praia. é estar, é explorar. É ser, portanto, principalmente. claro. Porque tu descobriste uma forma de ser. E esse ser permite estar. A Sim, maneira, com- como eu me coloco no mundo foi uma cena Yes. que eu moldei. A maneira como eu estou com as pessoas. E foi muito bonito, Vera, porque tu começaste a dizer que no início nem eras muito boa comunicadora. Não, e de super, repente, super tímida, era pumba, meio anhada, poliste o não era diamante todo. adolescentes. Adolescentes não são nunca fixe. Meia anhada, não ouvi Desemburrem, esta pá, expressão há adolescentes. imenso tempo. A apanhar do ar. Sim, tudo sim, junto. sim, sim, Animation. sim. Olha, Pois este jeito. tenho aqui que, bom, até dar algum beijinhos lá para casa, para todos. Isto agora parece aqui a coisa familiar, mas o Paulo Freixinho, E não é? o Paulo fez um. que fez uma Paulo, parceria e eu ele vou já há imenso tempo. partilhar Está ali o isso. Paulo, está ali o Paulo. Amplexos e ósculos para ti também. Eu vou partilhar a cena, só que eu estou, tipo, a minha internet está com um overload de festival, Sim. temos que deixar isto acalmar para haver Estás importância na fila de espera. na cena, está um bocadinho, desculpa. Mas é Entretanto- super fixe, eu fiz mais ou menos, dei umas ideias para umas palavras cruzadas. Bora? Certo. Paulo é o mestre das palavras. Sim. E entretanto está Sandra. aqui a Sandra Miguel que diz que queria partilhar uma foto, mas que não consegue, Mas, mas que fazes um trabalho brutal e que está grata pelo teu trabalho. Bolas. Gratidão é uma palavra mega pesada. Mega pesada de importante, não é? não é? Sim, Responsabilidade. Por causa da música também, eu passei muito tempo com. Ainda vou passando. Até vou ser mais Não. específica porque assim dizemos tudo. Portanto, uma foto que a Vera tirou ao Little Orange na sessão Sossega do Barreiro Rocks, mas não consigo. Pronto, era esta a foto, não sei se tu sabes qual é. Mas se calhar era uma Mas- fotografia dela sentada a ver o concerto, uma coisa assim qualquer. E muito importante para ela, Pois, pelos vistos. mas Foste tu. a cena da Gratidão. do dom, da partilha, Yes. eu conheço muita gente da Igreja Evangélica, é engraçado. Porquê? A Igreja Evangélica é um meio em que a música é uma cena super importante. Sim. O ensino da música, o cantares, a expressão. Enquanto na Igreja Católica é uma cena super triste e pesada, e não sei o quê. Yes. Na Igreja
tu vês celebrações na internet que são tipo concertos autênticos. Tens montes de miúdos que frequentam igrejas evangélicas que desenvolvem skills para aquilo, não é? Que de repente eles tratam cada celebração, não é? Cada cena, não quer dizer o nome errado, Sim. celebração, Sim. como se fosse um concerto. Literalmente as pessoas estão de pé, estão a É cantar, verdade, é estão a mesmo. celebrar. Há vídeo, há fotografia, muito bem feita, e há um técnico de som de caraças, e a cenografia do Músicos palco. do caraças. É tudo assim. Vou confessar muito uma bom. coisa, Vera. Posso confessar uma coisa? Força. Eu me confesso perante vós. Eu já gravei 3 álbuns para uma dessas vertentes da igreja no Brasil e devo dizer que foi dos trabalhos mais bonitos que eu fiz, precisamente pelo profissionalismo. Sim. Toda a gente sabe muito bem o que faz, não é? bem feito. Não estamos a falar de músicos pronto, que estão a começar ou iniciantes que falham. Estamos a falar de gajos profissionais Não, de sessão a sério. O meio em que eles estão, eles já aprenderam a perceber Ui. que para fazer um bom concerto é preciso isto. Para fazer uma boa canção que as pessoas cantem de volta, que Grandes tenham um músicas, refrão e não pá. sei o quê, Fogo. tem que ser assim. Pronto. Então eu chego a este mundo todo por causa de uma banda que são os Pontos Negros, depois tem-se uma Lúria, o Tiago Ilu, há assim uma série de pessoas que eu me aproximei delas e isto é uma das várias coisas que eles são, é, pronto, Pronto. de serem muito, terem uma cena religiosa muito presente na sua vida. Ora bem. E foram palavras que Gratidão. são muito importantes, não é? O dom. Que é o dom, a gratidão e tudo mais. Eles veem aquilo sempre como uma dádiva de Deus. Eu vejo de outra forma, mas é gosto da maneira como como eles é que falam tu sobre vês? as palavras. Se não recebeste, como é que apareceu aí? Mas o quê? A parte da gratidão, a parte Essas do palavras dom. todas, sim. A cena do dom é sempre os talentos, não é? Eu nada posso dizer sobre a forma como isso é apresentado em textos bíblicos, mas eles tinham muito uma aproximação ao assunto como tu és obrigado a partilhar o teu dom, não é? Yes. Se tu tens o dom, se tu sabes cantar, se não sei o quê, se és bom com as pessoas, Cumprires a tua pá, vocação. a tua obrigação, não é? Enquanto bom cristão, é fazeres esse dar de volta. Recebeste não é? a missão, se não eu é? tenho, What? Pronto, na verdade, o que eu Pois. tento fazer sempre, não pensar nunca nesta parte cristã do assunto, pá, é uma coisa muito simples, que é, quando eu comecei a fotografar, a malta que eu estava a fotografar era mesmo fixe para mim, não é? Tipo, deixaram-me estar ali presente, quietinho e não sei o quê. Portanto, o mínimo que eu posso tentar fazer hoje em dia é, quando miúdos me vêm perguntar pela net como é que fazes, como é que não fazes, que câmera é que usas, não sei o quê, eu tenho todo o prazer em responder. Pá, às vezes é uma beca chato, estás ali no Facebook e não sei o quê. Por exemplo, perguntam-me muito sobre as características da Fuji, se é uma câmera fixe, não é uma câmera fixe, porque ainda é vista assim de uma maneira um bocado estranha tu passares de um maquinão para uma máquina pequenita. Pronto, eu tenho literalmente um e-mail já preparado que eu mandei já para aí a 20 pessoas a explicar. A câmera é assim, não sei o que, e depois eu digo, Tens que vai fazer um ler bot. isto, vê os vídeos e depois vem-me perguntar coisas mais Depois assertivamente. falamos um bocadinho mais. Portanto, é esta vontade de tu dares de volta, não Sim. é? Porque alguém te fez. Depois a cena do dom passa um bocadinho por isto, que é, já que eu tenho tanto, passa não necessariamente só por eu, enfim, eventualmente ter algum jeito a fotografar, mas em que isso é que será o meu dom, essa capacidade do meu olhar e não sei o quê, acho que é mais, já que eu tenho tanta gente num universo muito relativo, não é? Eu não tenho, se o que interessar aqui forem números, são ok, são umas dezenas de milhares que estão ali constantemente a ver as minhas fotografias. Certo. Mas pronto, mas é um público muito específico e é um público que é aquilo que uma banda que está a começar, ou alguém que está a começar a promover concertos, ou um festival que está a começar, ou seja lá o que for, é o público que essas pessoas querem. Uma cena é tu apareceres num site generalista, outra coisa é tu teres a hipótese de ter uma fotografia da tua banda dentro das minhas redes sociais em que toda a gente que está ali a observar são aqueles. músicos, são... Yes. Percebes? Eu às vezes tenho músicos, amigos meus, a perguntar, olha lá, aquele puto que tu fotografaste, como é que é? Ou até
programadores de salas. Agora, como é que aquele concerto tu foste ter? Porque eu acabo por ver Isso e é estar interessante. em muitos mais concertos do que todos os amigos músicos Isso que é eu tenho, ou interessante. músicos com quem eu lido, porque eles, coitados, têm que ir aos Estão na concertos vida deles a tocar. Exatamente. E acabo também por ver concertos em muito mais sítios do que amigos que fazem programação de salas, É muito que fixe. estão condicionados a estar presente nas salas onde programam. Então eu divirto-me muito nesta troca de informação e também nesta forma de mostrares o que é que se está a passar. Pá, e isto pode ser muito pretencioso da minha parte, mas a verdade é que tem funcionado e eu acho que é fixe esse dar de volta. Pá, a gratidão é uma cena mega pesada, do género, ai, foi tão importante e um peso enorme na minha vida. Pá, tu queres descartar dessa obrigação. Pronto, Pois não é mais uma por aí. obrigação. Não é nenhuma culpa, nem uma obrigação. Ah. É uma responsabilidade que tu aceitas de bom grado. Não, pá, não é responsabilidade, é natural. Olha, da mesma maneira como algumas vezes, e virando isto um bocadinho agora para esta dinâmica de como é que tu apresentas o teu trabalho na internet e não sei o quê. As primeiras fotografias que eu tirei a um belo pôr do sol, partilhei-as num site super antigo que pessoas da minha idade devem obviamente lembrar-se. Todos queríamos ser artistas e era um site chamado deviantart.com. Sim. Pronto. Yes. Isto é há muitos anos atrás, numa galáxia desconhecida, muitos que era a megabytes internet atrás. por telefone e não sei o quê. Pois. Pronto, havia o DeviantArt. O facto de aquela primeira fotografia que eu meti ali, uma porcaria de um pôr do sol, ter tido uma série de amigos meus a dizer, ai que fixe, não sei o quê, tararara, tu ficas motivado a continuar a fazer aquilo, não é? Até Então, resulta. muitas vezes, quando me perguntam, mas onde é que tu vens, onde é que tu não vens, não sei o quê, e eu fui claramente educada pela internet. A minha motivação, para além de todas as cenas, não é? Todas as cenas externas a mim, que são. Porque eu posso ter uma motivação, um drive interior só por me querer ceder e fazer qualquer coisa, mas a minha motivação, para além de gostar muito de música, ter vontade de estar presente no meio que é fixe e as pessoas estão divertidas e não sei o quê, gostar de alguma música em particular e chegar até lá, fotografar cada vez melhor, usar câmaras mais interessantes ou menos interessantes e ver o que é que posso fazer com elas. O grande grosso da minha motivação, quer inicial, quer hoje em dia, é claramente o feedback. E a melhor maneira de tu receberes o feedback é viveres dentro da internet. Sim. Sim. Então, todas as maneiras que eu fui encontrando para partilhar o meu trabalho canalizavam-se sempre para dentro das redes, não é? Instagram, que é tipo outro nível de cena, e em todos estes sítios tu tens pessoas que estão do lado de lá a ver aquilo que fizeste. E então a minha motivação para chegar a casa, partilhar e mostrar logo era enorme, porque eu queria ter essa cena de olha, já estão tipo a reagir a uma coisa que eu fiz. Fosse bom, fosse mau, vi uma reação imediata. Quando tu estás ali para lançar um livro e não sei o quê, até tu tens uma reação, aquela porcaria demora, né? Eu estou tipo, a gratificação instantânea sempre, bora, bora, bora. Mas eu comecei a fotografar para dentro da net, não tenho pudor nenhum a dizer isso. E hoje em dia há tantos fotógrafos mais antigos que se conseguiram ou não conseguiram adaptar a esta dinâmica da partilha na internet, que depois acaba por resultar em teres mais atenção e clientes podem vir ter contigo quase mais por esta tua exposição do que necessariamente por seres um fotógrafo inacreditável. Certo. É muito difícil lidar com isto e eu percebo isso perfeitamente. Para mim, eu nasci assim, dentro da net. Já é É natural. naturalíssimo. Há montes de gente que diz, não, mas tu tens esta dinâmica fixe de usar o Instagram e usar o Facebook e usar não sei o quê. E eu digo, eu não faço esforço nenhum. É o que há, é o que eu uso. Eu sei, Ou seja, já te é inerente, não é? eu tiro disso prazer, não é? Diverte-me, Yes. não é? Se eu estivesse em casa aborrecida a fazer qualquer coisa no computador e um amigo qualquer está, principalmente um fotógrafo que o faça fixe, está num sítio onde eu queria estar, eu não fico com inveja daquela pessoa por ela estar a partilhar uma fotografia bonita do que é que se está a passar. Eu fico tipo, olha, estou aqui aborrecida, mas pelo menos estou a receber esta informação Yes. e a animar um bocado o meu dia. E a aprender. Portanto, a minha forma de funcionamento nas redes é um bocado essa, que é, eu de sábado para domingo dormia 1h30 e às 8 da manhã estava sentada no escritório da casa do pai de um amigo meu, onde eu fiquei depois do festival, a editar fotografias em frente a um computador, depois de 3 dias num festival, a editar fotografias e a mandar as coisas cá para fora. E alguém me dizia, pá, isso aos domingos não funciona bem o Facebook e não sei o quê. E eu, não, man, a malta toda esteve no festival, vai acordar, o pessoal que Claro. organizou aquilo Ai, de Vai ontem, querer de ontem. ver. e vai estar aquela merda toda lá. Mais nada. Não é? E é uma cena que é imediata e que é fixe. A internet, como eu digo sempre, não acaba. Que é, podem ver hoje, podem ver depois daqui a um Sim, mês, sempre. podem ver o que for. Mas é
É o contrário Eu de Las Vegas. eu fui, pá, eu cresci ali dentro, meu. Pronto, é a minha geração. Eu acho que não sou millennial. Já não. Eu sou demasiado velha para ser millennial. Já não dá. Mas sei lidar com eles muito bem. Sim. E curto bué de montes de coisas que eles têm. Pá, e lido bem com a cena da internet. E acho que faço a coisa muito à minha maneira, mas de uma maneira que me agrada, que é a maneira que eu gosto que os outros partilhem. E isso também me motiva. Por exemplo, o Instagram, eu nunca tirava fotografias, nunca saí de casa para tirar fotografias, pá, de paisagens e de espaços e não sei o quê. Estava sempre tudo muito condicionado. Eu fotografar concertos e coisas que, pronto, que faziam sentido no que eu comecei a fazer. É por eu ter um Instagram e para inicialmente aquilo estar condicionado a tu usar só fotografias que tiras com o telemóvel, Ok. que eu comecei a usar o telefone e a fotografar os sítios por onde eu andava. Foi preciso montes de tempo para eu desbloquear na minha cabeça aquela cena de posso meter aqui fotografias que eu tirei no dia anterior. Posso, boa, fixe. E comecei também a partilhar as imagens, uma tentativa de chamar a atenção das pessoas para irem vê-las noutro sítio. Sim. Não é bem sucedido. A malta que está metida dentro do Instagram Então, não vai aos outros canais. Tu já tens 10 mil likes, seguidores no Instagram? Tenho mais. Então já podes fazer swipe up. Não, e faço swipe up há muito tempo. Bora. Dá-lhe bomba. Dá-lhe aí. Não, a conta business permite-te fazer swipe Excelente. up. Acho que, por acaso, se tivesse a conversa esta semana, eu acho que precisas ter mais de 10 mil, mesmo que tenhas uma Yes. conta business para fazer o swipe. 10 mil. Mas eu vejo a quantidade de pessoas que fazem o swipe e não são muitas. São muitas quando eu posto porcaria. Quando são gigs. Querem ver mais? Swipe up. Não são muitas. Pá, é muito engraçado analisar essas estatísticas. Eu acho isso muito engraçado. É genial. Quando São tu pessoas, vês, meu. tipo, imagina, partilhas fotografias da banda e metes o tag com o nome da banda. E depois a seguir, e aconteceu, partilhei uma fotografia, pá, assim muita torta, mas um snapshot muito bonito, com uma vista maravilhosa de um amigo fotógrafo que estava neste festival. Estava assim, tipo, a meter assim pá, o mesmo candid, tipo, a meter assim a câmera ao ombro, assim com um sorriso, tipo, estás aí, que fixe, não sei o quê. Olha. Então, as bandas conhecidas com fotos inacreditáveis, os cliques no link da banda, a curiosidade de ver quem é que aquela banda é, pá, tipo 10 no máximo, não é? Numa história, na story, né, como nós podemos ver o swipe up, com 1500 visualizações. O meu amiguito, o David, pá, teve pá, umas 60 pessoas a aceder Somos ao macacos. nome dele. meu. Nós somos macacos. Pá, pronto, e é engraçado, não é? Talvez uma quantidade engraçada de É bué da raparigas fixe. que acharam giro, uma quantidade de rapazes que pensam, quem é que é este gajo para estar aqui? Exato. Pá, e é um exercício que é engraçado, porque tu acabas por também perceber um bocadinho a forma como as pessoas reagem às coisas, esta história das redes sociais de as horas são estas, as pessoas reagem a este tipo de imagens, reagem às cores, não sei o quê. Pá, é todo um estudo que já é feito há muitos Sim. anos de, É isso, das há toda tuas- uma à psicologia, volta uma disto, não é? O teu sociologia, comportamento. antropologia, não é? À volta Então nós podemos disto. aprender montes de coisas destas. Há montes de miúdos que são mestres nestas coisas dos Instagrams. Já nasceram nisto. Sim, e se eles começarem a pensar um bocadinho fora de todas as coisas que eles aprenderam a usar a internet, pá, é do caraças. O problema é eles passarem para esse sítio. É Mas há isso. olha, uma das últimas conversas que fiz foi aqui na Bento Jesus Caraça, no Barreiro, com os alunos do marketing e não sei o quê. Pá, e a certa altura aparece à frente deles uma miúda que, ok, fotografou o peruca ou fotografou o Dengase. O peruca Fazem- nunca fotografei, fotografei o Dengase. E para eles é tipo, nós relacionamos-nos com ela, porque ela fotografou um gajo que nós conhecemos, ela esteve naquele espaço. E depois eu começo-lhes a retirar ali as camadas todas, que é, eu estava a fazer isto para uma marca. Esta marca procura ter este tipo de público a aceder e a ver as suas coisas. Tu queres aqui criar uma relação, então mandas alguém para o backstage. Pá, é assim uma série de camadas de coisas que se materializa na cabecinha deles como aquelas cenas bué das chatas que o professor de marketing digital nos ensinou Que e é a nós não área sabemos deles, não é? como aplicar. Exato. Mas olha só que nós podemos fazer o nosso trabalho num festival, com uma banda, com uma editora. Transforma tudo muito mais, como se diz agora, sexy, não é? Agora está muito na moda, tu dizes que tens conteúdo que é sexy. Pronto. Ah, é? É, Ok. merdas que eu aprendo na internet. Very Pronto, sexy. bom. Aprendo um monte de coisas Então, na internet. Estás a cumprir-te, não é? Através deste teu talento. Epá, não, mano, estou a passar o tempo.
tu não é cumprir, tipo, tu não pensas, imagina, eu tenho é uma cena que eu acho que é um problema, mas com o qual eu lido perfeitamente bem, que eu não tenho uma capacidade muito grande, ou melhor, eu demito-me por completo de tentar estabelecer objetivos, ou onde é que eu quero estar na minha Ok. vida daqui a não sei Ok. quanto tempo. O cumprir é uma questão de cumprir o dia a dia. A minha agenda está Pode ser isso, daqui claro. a 2 ou 3 meses. Eu sei mais ou menos os concertos que eu gostava de ir, os sítios onde eu gostava de ir, não sei o quê, hipóteses de fotografar ou não. Mas é uma cena. Tipo, tu não pensas muito sobre. Ou pelo menos eu não penso muito as Ok. razões pelas quais estou a fazer isto ou não estou a fazer aquilo. São as minhas opções e depois ao olhar para elas em que eu consigo, lá está, criar o tal Ok. discurso à volta daquilo. Não é pensado, não é uma questão de isso. cumprir um objetivo ou cumprir um desígnio. Tipo, eu Fazes acho que a conta minha da tua vida, história. tipo, o meu, pá, não, sei lá, um médico, o meu desígnio, vou-me cumprir-me é salvar vidas ou descobrir a cura para uma cena qualquer. Eu fotografo concertos. Se calhar, Mas tu deixas a tua marca, É, não o que- é? Portanto, pois. tu tens. Mas é uma coisa que, efetivamente, eu sei que isso existe, não é? Eu sei que as pessoas o observam dessa forma, por causa da maneira como se dirigem a mim, o tipo, às vezes, de pedidos que me fazem, não sei o quê. Mas não é uma cena consciente, não é? exato, Ah, porque ok. se calhar Porque para não foi ti, iniciada como uma profissão, percebes? se calhar para E ti, também porque, desculpa, Não faz mal mas nenhum. só para concluir, não faz mal nenhum. porque as razões que me levaram a começar a fazer estas coisas nunca foram o deixar uma marca, É isso, nunca foi feito para mim e nunca foi feito com esse objetivo. é isso mesmo. E tenho a certeza absoluta que a partir do momento em que tu estabeleces objetivos muito altos ou muito ambiciosos sobre este tipo de coisas em que estás tão dependente do outro para que elas aconteçam, não é? Epá, é fedido, não é? Quando as coisas não acontecem e tu não te cumpres, Yes. tu desanimas e vais deixar de fazer, vais deixar de ter tanta energia, vais começar a querer fazer. Pois a Queres questão é viver a tua fazê-lo vida, não fazê-lo é? por ti, como é óbvio, não é? Sim, queres viver a tua vida, queres ter mais dinheiro, queres ser mais compensado por algum trabalho que faças e isso não é assim tão linear. Portanto, eu optei por não dar essa carga ao meu trabalho da fotografia. Certo. Se calhar o teu propósito é outro, mas tu usas a fotografia como mediador para chegar lá. E aí sim, nesse aspecto, estás-te a Se o- cumprir como Se o pessoa. propósito for de criar relações, Uhum. Sim, como Ah, tu próprio disseste. entender melhor as pessoas, ser curiosa em relação às Mais, pessoas. mais nada. Pai, que eu te digo, eu É lindo, tanto pá. consigo ter uma conversa com um miúdo que está agarrado ao YouTube a ver o videojogo e sei que consigo estabelecer essa relação, porque isso já aconteceu, como consigo ter a conversa com o velhote da aldeia, Mais nada. porque também isto já aconteceu, está lá sentadinho, pá, isto é giro, vem aqui malta nova e não sei o quê. Portanto, são skills que, se calhar, eu até podia usar de uma maneira muito proveitosa, mas não sei, Estás a ser Tá só. ótimo. Ser. Ponto final. está ótimo. Verinha, 5 minutos finais para falares para aquelas pessoas que estão ali em casa a ver-nos. Sim. O que é que queres dizer a eles? Para eles? Conselhos, inspirações, motivações, formas de pensar. Se calhar uma frase do tipo: deixem-se de merdas, comecem, Não, eu, o que tu quiseres. assim, a cena principal diz. Se querem Não, acrescentar uma coisa. só por Não, ti. não, é porque se tu te virares, ela tem que ajeitar o micro. Não, eu não vou virar. Desculpem, eu vou falar para Então outro sítio. venham à mesa, sentem-se aqui na mesa, por Eu estou favor. certa que muita gente estará só também a ouvir, não é? Portanto, Claro. eu acho que assim a grande máxima que eu fui tendo nestes últimos tempos, e quando eu digo últimos tempos é nos últimos 12 anos, Uau. eu digo que sim muito facilmente, não é? Tipo, eu vou, não penso assim muito de vai correr, não sei o quê. Mas é um bocado isso, é não apontar assim muito para o alto. Não vale a pena pensar que vamos ser incríveis num instantinho, não sei o quê. E arranjar razões ou drives que sejam possíveis de manter e alimentar, não é? Se a minha grande missão neste mundo fosse ser muito rica e ter muito dinheiro, tenho que adequar aquilo a que me dedico a essa cena. Portanto, a premissa sempre é tu encontrares uma motivação qualquer, por muito pequenina que seja, para aquilo que faças. E as relações humanas são uma coisa muito importante, não nos sobra muito quando basamos daqui.
e, pá, e estar nos sítios com vontade. Eu digo isto no sentido de quando se está a fotografar Yes. qualquer coisa, é ser capaz de, no meio da algazarra que é estar a fotografar e da concentração necessária. Por exemplo, custa-me muito levar amigos quando vou fazer este tipo de coisas, tipo fotografar concertos ou estar em festivais, seja lá o que for, mas ao mesmo tempo eu estou muito aberta a ter as pessoas a virem falar comigo e a lhes responder. Acontece às vezes estar muito cansada e ser muito rabugenta e depois não ser a pessoa mais querida e simpática do mundo. Pá, Acontece. cansaço. Portanto, desculpem lá se eu por acaso algum dia não for assim muito agradável. Mas esta tua disponibilidade para os outros pode-te trazer muitas cenas. E a mim trouxe-me, pá, alguma visibilidade naquilo que faço. Trouxe-me principalmente uma coisa que é fixe, que é onde quer que seja que eu queira ir, mas eu também não sou muito ambiciosa nos sítios onde quero ir, né? Sim. Eu não quero ir fotografar, sei lá, a Madonna, porque não me interessa, mas Ela já tem. os sítios onde eu tenho encontrado alguém que me agrada fotografar, ou, enfim, nos sítios onde eu encontro afinidades, regra geral, sou bem recebida. E as pessoas querem por lá e sabem quem eu sou, e isso já me é suficiente. Depois trago sempre assim montes de histórias parvas para contar. Porquê? Porque tenho essa abertura ao outro. E acho que as relações são uma cena super fixe, não é? Tu vais sempre É o aprender melhor. qualquer coisa com alguém. E eu aprendi isto a fotografar concertos. Maravilhoso. Vera, muito Tão bom. obrigado. E eu sou música, comprei música. Não se queixem Olha. de pagar concertos. Há muito trabalho ali. Há muita arte para consumir, pá. Sim, há montes de E para cenas a apreciar. acontecer. Há montes de cenas super fora da caixa a acontecer Yeah. em todo lado. Ai, a música portuguesa é uma seca, mano. Esqueçam. Estamos numa era completamente não, diferente. nada disso. Há cenas para todos os gostos. E acima de tudo, eu aceito cada vez mais que a música pode servir muitos propósitos. Do entretenimento, do pensamento, da Yes. dor, de uma série de Uhum, cenas. Ora, ora. Pá, por isso é que eu me mando aos lobos e vou ver o Vais Diogo à Pissarra, descoberta. E apanhas e isso vou tudo. ver não sei o quê. E, pá, e apanho tudo e é muito não. giro, porque as reações e o que as pessoas levam para casa é sempre um momento em que tiveste livre, não é? Tiveste entretido, tiveste com os teus amigos, tens um propósito para sair de casa. Inevitavelmente chegas a casa, vais pesquisar um bocadinho mais sobre aquela banda, vais ver as suas influências, encontras uma banda qualquer dos anos 70 que teve uma Cruzou. importância, não sei o quê. Sim, e isso é muito giro. Acima de tudo, a internet é nossa amiga e facilita-nos muito essa vida, não é? Internet Ora, é a nossa amiga, é a Sim, mas frase de usada hoje. com. Contínuo Sim, é e com isso. com juizinho. crítica, não é? Com juízo Vera crítico. Marmelo, um grande obrigado. Obrigada por teres vindo. Espero que saibas que a partir de agora a qual está de porta aberta para ti. Obrigada. Se quiseres criar desafios singelos, porque tu não gostas de apontar coisas para o alto, aparece, Sim, desafia-nos, vamos fazer coisas, olha, coisas para humanos, é essa a nossa missão, sim. Sim. está bem? Muito obrigado por teres vindo. Fixe, obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Senso Divergente, obrigado, Boa noite, até boa- já! Boa Até noite, breve. boa tarde e bom dia, E bom dia. qualquer que Para seja a onde hora quer que que estão a ouvir. Onde quer que esteja. Beijinho.